Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira, esse é o canal Dimensão Mental e hoje teremos o relato de mais um caso de EQM ou experiência de quase morte. Esse é o quadro chamado Voltei para Contar, onde eu leio relatos de pessoas que preferiram o anonimato, preferiram não se expor publicamente, mas que pesquisadores que estudam cientificamente a EQM acabaram coletando os seus depoimentos. Então, a EQM, ou a experiência de quase morte, é esse fenômeno transcendente que a pessoa ali num acidente, num processo mais grave de saúde, acaba tendo experiência fora do corpo e comprovando por si mesma questões que envolvem a vida após a morte. Antes de falar o relato propriamente dito, em primeiro lugar, se você se interessa por temas como esse, que falam aí de temas envolventes aí em relação à vida após a morte, temas parapsíquicos ou transcendentes, a própria experiência de quase morte interessa? Então, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e venha fazer parte aqui da nossa dimensão. E também, se quiser ajudar na nossa missão de divulgação desses temas pelo mundo, curta o vídeo, porque a cada curtida o vídeo se espalha e é indicado pela própria plataforma para cada vez mais pessoas. Então, a sua curtida é fundamental e muito obrigado, gratidão, se você puder fazer essa ajuda para que alavanque aí aos nossos conteúdos. Agora sim, antes de falar propriamente dito do relato de hoje, eu gostaria só de fazer uma breve sugestão para todos vocês aí, é que recentemente, na última sexta-feira, eu fui convidado para participar de um podcast e eu participei desse podcast aqui, ó, lá no canal do Lutz, ou Lutz Podcast. Lutz é L-U-T-Z. Então dá uma olhada lá, tem na íntegra tá esse vídeo aqui. Ele acabou levando, foi quase 3 horas de bate-papo, mas assim, passou muito rápido, foi muito legal. Então convido a você, o link está aqui na descrição, tá? O primeiro link aqui embaixo do vídeo dá acesso a você esse bate-papo, esse podcast. Ou então, caso queira, pesquise por aí, pesquise no YouTube e você vai achar facinho, tá bem? E aproveitando também, em função desse vídeo aí, o vídeo de ontem que eu publiquei aqui no canal, esses segredos após a morte, foi um corte, um recorte, né? Um momento ali dessa nossa conversa do podcast. Momento curto, mas que vale muito a pena, achei bem interessante aí trazer para vocês. Se der, eu penso em trazendo alguns cortes, porque a gente foi realmente um bate-papo muito legal. Alguns até comentaram, nossa, mas sua voz é diferente. Pois é, para você ver o que um microfone bom é bem melhor, né, que um microfone mediano, tá certo? Então realmente a voz ficou bem legal. Enfim, a produção do Lutz é ótima, o cenário dele é ótimo, tudo muito bom mesmo, ele está de parabéns. Muito grato pelo convite, não estava esperando, simplesmente me convidaram lá pelo Instagram e eu aceitei de bom grado, porque é sempre uma oportunidade de falar e de expor esses conteúdos, tá certo? E caso você queira se aprofundar mais nesses temas, também convidamos a você ser membro do canal aqui. Então lá do botão de se inscrever tem o botão Seja Membro, onde temos vídeos exclusivos de temáticas como essa daqui, que vai ser o próximo vídeo publicado e que não dá para colocar abertamente aqui, porque acaba tendo punição pela própria plataforma. E temos lives também, todo mês uma live para a gente falar das experiências técnicas para você ter experiências fora do corpo por você mesmo. Porque não tente fazer uma EQM, não vá se afogar, não vá fazer uma besteira achando que você vai comprovar a vida após a morte ou vai ter certezas maiores, tá certo? A gente faz tudo isso com técnicas, sem risco, sem problemas, sem gasto financeiro. Você sai na tua casa, pode ir para vários locais do mundo, volta em segurança aí. É uma ferramenta fundamental, extraordinária para a nossa evolução da consciência. Se você está chegando agora no canal, então já fica aqui a dinâmica. Eu vou ler o relato de hoje, faço as minhas considerações e aí temos a segunda parte da nossa live, que é justamente a gente poder abrir para perguntas e respostas. Então, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que ficou mal parada, alguma coisa que você não entendeu direito, é só escrever aqui no chat, tá? Que eu vou ter o maior prazer, a maior satisfação de poder responder você, mas depois da leitura de hoje.
Se você também tiver interesse, coloque aí a sua cidade de onde você está falando, caso você nunca tenha colocado, né, tenha interesse, para a gente saber também de onde fica a nossa audiência. Até porque, felizmente, temos pessoas aí dos 4 cantos do mundo, como se diz, de vários países, tá certo? Então, gente, o recado de hoje foi esse. Como sempre, na nossa live a gente faz essa breve introdução aqui. Vamos passar então agora para o relato de hoje. Então, o relato, vou colocar aqui os dados, aconteceu com Dominique, e esse Dominique aqui, esse nome, ele é um nome neutro. Nesse caso aqui é um homem, tá? Então, gênero masculino, Dominique. Essa aqui me aconteceu em 2011, lá na França. E o Dominique passou, a causa dessa experiência de quase morte foi anestesia. Um caso muito interessante e emblemático por 2 pontos. Antes do relato, eu vou comentar aqui o seguinte, que ele teve 2 experiências. A primeira delas foi uma experiência fora do corpo. E depois, logo após a experiência fora do corpo, ele teve uma experiência de quase morte. Mas, é claro, a experiência de quase morte, como eu sempre repito, é um tipo de experiência fora do corpo. Uma espécie de experiência fora do corpo na marra, forçada, abrupta, sem a tua decisão, sem a tua escolha. Certo? Mas ele passou por uma experiência, então, saída do corpo, sem nenhum problema de saúde, sem nada. E depois, quando a sua saúde se agravou, quando seu estado piorou, aí aconteceu de fato a experiência de quase morte, tá? Mas ele deixa isso bem colocado aqui, né? E o Dominique, então, começa o seu relato da seguinte forma. Minha experiência aconteceu em 2 partes. Tive uma experiência fora do corpo durante a cirurgia e uma EQM após a operação. É importante para mim também contar sobre a minha experiência fora do corpo, pois tive um encontro nela. Alguns dias antes disso, eu também tive um sonho em que um homem se apresentava a mim para me dizer que eu veria todos. Na época, eu realmente não entendi isso. Minha experiência extracorpórea, ou a minha saída do corpo. Sempre me lembrarei desse dia 15 de março de 2011. No dia anterior, dei entrada ao hospital como uma emergência, pois estava com um câncer bastante avançado no rim esquerdo. Na manhã do dia 15, ao acordar, estava muito ansioso, como todo mundo faz antes de uma cirurgia importante, eu suponho. Mas lá, estava eu pensando novamente sobre esse sonho e fiquei um pouco assustado, pois não sabia mais. Resumindo, eu tinha que me preparar, pois eles vinham me buscar para a cirurgia. Já na sala de operação, comecei a rezar, como nunca tinha feito desde a minha segunda comunhão. Então, isso foi realmente há muito tempo. Comecei a pedir proteção a tudo e aos meus entes queridos que já estavam do outro lado. Pedi proteção a todos aqueles que eu pude. Segurei uma parte de uma toalha que uma enfermeira me deu, como eu também estava com uma gripe forte e me sentia muito mal. Uma vez na sala de cirurgia, quando as enfermeiras estavam me preparando, uma delas me impediu de me mexer. Ela começou a falar comigo para me fazer relaxar. Ela me perguntou o que eu gostava de fazer da vida. Sem pensar, respondi que gostava de ajudar as pessoas ao meu redor e que era importante para mim vê-los sorrir depois de ajudá-los. Eu não sabia que isso seria muito importante mais tarde. Foi depois que tudo ficou pronto que chegou o momento em que tive que dormir. E foi aí que tudo começou. Durante a cirurgia, fui ligado a uma máquina que assumiu, mas não entendi direito o que o anestesista me disse. De repente, sem nem sentir nada antes, me vi ali na sala de cirurgia. Perguntei a mim mesmo o que estava acontecendo, pois via todo mundo trabalhando ao redor da mesa de operação. E eu perguntei a mim mesmo,
Mas o que diabos está acontecendo lá? O que eles estão fazendo? Por que eu estou aqui? O que aconteceu comigo? Então me aproximei para ver ali e vi o que eles fizeram. Foi então que eu entendi. Ali na mesa estava eu. A princípio pensei que estava morto, mas depois disse a mim mesmo: não, não estou morto. Caso contrário, eu os teria visto tentando me reanimar. E tudo está normal. Então eu estava me movendo um pouco na sala até que notei algo. Havia uma pessoa olhando para mim e me vendo me movimentar. Eu me perguntei: bem, eles até têm uma enfermeira psíquica, já que ela estava vestindo branco. Comecei a falar com ela, que estava do outro lado da mesa, mas ela não respondeu. Insisti um pouco, mas ainda assim nada. Não senti nada de mal vindo dela, muito pelo contrário. Então decidi parar de falar com ela e continuei a observar o que o cirurgião e as outras pessoas estavam fazendo. Então, por curiosidade, quis olhar além da sala. Sem perceber, atravessei uma parede e me encontrei em um corredor onde vi uma pessoa agachada e chorando. Então, voltei para a sala de cirurgia e, de repente, nada mais. Pelo menos não tenho mais memória restante do que aconteceu do restante. Acho que foi nesse momento que acordei, porque foi o que as enfermeiras me falaram depois. Então, voltei a dormir por longas 3 horas. E foi nesse momento que a minha EQM começou. Eu me vi em uma luz branca. E no começo me perguntava onde eu estava, mas depois eu entendi. O estranho é que no começo eu não vi o famoso túnel de luz. Pode ser que passei rápido demais ou simplesmente não estava lá. Essa luz é um pouco difícil de explicar. Chão, teto e laterais não tinha nada assim, pois essa luz era como um todo. Não era ofuscante, pelo contrário, era suave, calmante, segura e quente. Não posso comparar com nada. Não tive dor, me senti bem, informe e sorrindo. Havia uma música suave e angelical. E eu senti um amor imenso. E fui envolvido por esse lugar e senti que fui perdoado. Não vi quem estava me enviando todo esse amor e quem me perdoou, mas senti algo muito alto e muito protetor. Enquanto avançava, comecei a ouvir vozes ao longe. Eu não entendia o que eles estavam dizendo, mas as vozes eram familiares. Foi então que reconheci meu avô, meu padrasto que com minha mãe me criou desde os 6 anos até eu sair de casa, e a voz do meu pai. À distância, vi algo como sombras escuras em formas humanas. Imagine você estar em um nevoeiro, seguindo em frente, e então ver a silhueta sombria de uma forma humana à distância. Lá era o mesmo, exceto que não havia neblina. Eu estava muito feliz e comecei a avançar mais rápido. Eu não percebi se estava andando ou flutuando, porque estava tão feliz com a ideia de ver aqueles que um dia eu perdi. De repente, por trás, ouço uma voz me dizendo: volte. Você ainda tem que ajudar muitas pessoas. Isso me fez parar no local e comecei a procurar quem poderia ter falado isso. Então pensei na enfermeira e no que eu disse a ela mais cedo.
devem estar tentando me acordar. E aí entendi o que aconteceu comigo, mas o que eu faria? Nesse momento, uma voz se impôs para me perguntar o que eu queria fazer. Você quer continuar ou quer voltar? Percebi que meus parentes ao longe haviam parado de falar juntos. Talvez se perguntassem o que aconteceu ou talvez até já soubessem. Quando conversavam, talvez se perguntassem o que eu estava fazendo aqui e quem entre eles me diria. Então me agachei para pensar por um momento se deveria continuar meu caminho e me juntar aos meus entes queridos ou se deveria voltar para me unir aos meus parentes vivos. Eu sei, alguns vão achar que sou burro. Todo mundo ficaria lá. Mas senti muita falta da minha família. Queria vê-los de novo, mas também não queria decepcionar meus parentes vivos. Me levantei e tomei a decisão que meu coração ditava. Voltei. Mas antes de sair, levantei a mão na direção do meu avô, do meu padrasto e do meu pai, para dizer a eles: até logo, por enquanto. Não tive tempo de chegar perto deles, mas pelo que sei, eles estão lá. Enquanto eu estava refazendo meus passos, de repente me senti sugado. Foi então que notei esse famoso túnel de luz, e então voltei ao meu corpo e acordei. O anestesista e a enfermeira ficaram muito felizes por eu finalmente ter despertado. Nos dias seguintes, me senti um pouco perdido e senti que algo em mim havia mudado. Aos poucos, fui tomando consciência de tudo aquilo que de fato vivenciei. Me lembrei de que, no momento em que, entre aspas, morri, percebi ao longe alguém que estava agachado no local onde eu estivera um momento antes. Eu pensei muito sobre quem poderia ter sido, mas a resposta estava lá, bem perto. Essa pessoa agachada era meu antigo eu, como um símbolo dizendo: bem, você está voltando de onde veio, mas você está diferente, e o antigo eu será mantido aqui. Desde então, os anos se passaram e esse símbolo fez todo sentido durante esse tempo. Pude notar que efetivamente estou muito mais paciente, calmo, ouvindo pessoas de todas as idades como antes. Sou capaz de obter soluções para problemas que antes não conseguia. Eu também tenho empatia que eu tinha antes. É preciso saber que antes dessas mudanças, eu era uma pessoa muito desagradável, muito irascível, uma pessoa bem diferente, oposta ao que eu sou agora. De certa forma, o eu de antes ficou lá, bem agachado. E demorou cerca de 3 meses antes que eu pudesse começar a falar sobre isso com alguém. A princípio, falei com minha mãe e com minha irmã, pois queria tranquilizá-las ao mesmo tempo, dizendo que nossa família que se foi está toda ali e que ela está bem, que não precisamos nos preocupar com eles. Aliviava-me contar minha experiência, pois acreditavam em mim e temiam o contrário. Hoje, 3 anos e meio depois, as coisas mudaram a partir do meu trabalho. Eu era um metalúrgico com grande experiência, mas não podia mais exercer esse ofício devido aos meus problemas de saúde. E também não me via mais a fazê-lo, já que não havia paixão, e por isso me fui convertido gradualmente em um monitor ou educador
e um trabalho que ajuda muito mais o próximo que eu faço agora. Eu também perdi alguns amigos que estavam com medo de minhas mudanças. Não entendi muito bem, mas encontrei outros amigos depois que não me conheciam anteriormente. Pois é, a vida é assim. Esse foi então o relato do Dominique, um relato aí bem interessante. Tem vários pontos que eu gostaria de comentar com vocês. E sempre lembrando, eu vou passar aqui para os comentários. Se você tiver dúvidas, perguntas ou questionamentos, coloque aqui no chat. Independente de ter sido assim, do relato de hoje ou de um vídeo antigo, tá? Seja quando for, tem alguma pergunta, coloque e eu sabendo, com certeza vou dar o máximo para responder bem a vocês, tá certo? E nossa meta também é de pelo menos 100 likes durante nossa live. Nem sempre a gente consegue, mas cada vez é uma vitória, porque se durante a live a gente conseguir 100 curtidas, o YouTube distribui esse vídeo para mais pessoas. Então, muito obrigado aí pelo seu like. Vamos passar agora para a análise de hoje. Bom, o primeiro ponto para se considerar é o fato da experiência fora do corpo que ele teve. Então, o que o Dominique passou, muitas pessoas que têm experiência espontânea também passam, que é o quê? É ver ali uma muvuca, ver uma movimentação, o pessoal junto e falar, peraí, o que está acontecendo ali? Muitas pessoas, por exemplo, que passam por acidentes físicos, acidentes automobilísticos, certo tipo de queda, algo que envolva, né, que estejam outras pessoas por perto, é muito comum a pessoa olhar e falar, peraí, o que tem aquele... O que está acontecendo? Aqui tem um pessoal rodeado em volta de algo. Aí a pessoa vai ver, tá o corpo dela deitado ali. Eu já vi, por exemplo, tive um aluno uma vez de uma escola que ele falou assim, olha, eu estava no incêndio, socorrendo, salvando pessoas, de repente, e eu vi uma multidão, eu vi um monte de pessoas ali em volta de alguém, e quando eu fui ver, era eu estava ali deitado, bem queimado, rosto queimado e tal. Então veja, aconteceu a mesma coisa, ele estava ali numa sala de operação, estava numa cirurgia, e de repente ele se vê em pé na sala. Mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Que tem aquela mesma operação ali, um monte de pessoas ali em volta dela. E aí ele vai ver, não, peraí, sou eu que estou aqui, é o meu corpo. Caramba, eu estou morto. Então essa reação é típica de pessoas que saem do próprio corpo. Então se você quer ter experiências em outras dimensões, se você quer comprovar lucidamente a vida após a morte, o primeiro ponto é o seguinte: é não pensar na morte. Nós aqui da ciência da consciência sempre repetimos, qual é o maior medo de todos? A tanatofobia, ou seja, o medo de morrer. Tânato, morte, fobia, vem de pavor, de medo. Então, o medo de morrer é um grande freio de mão, um grande atravancador de experiências lúcidas. Então, se você sair do seu corpo, não fique pensando, será que eu morri? Será que eu vou voltar? Será que está tudo bem comigo? Será que vai acontecer alguma coisa de ruim? Então, se você ficar nesse tipo de angústia, isso é pior. O ideal mesmo é você ter sua experiência e não pensar em absolutamente nada. Esqueça seu corpo, esqueça sua vida, não fique pensando caraminholas. Por quê? Não se iludam, gente. Muitas pessoas diminuem, interrompem experiências que seriam significativas, que seriam às vezes magníficas por esse tipo de pensamento. A pessoa fala, peraí, mas eu vou deixar meu corpo longe de mim? Eu vou me afastar do meu corpo físico? E se eu não voltar? E se eu estiver morto e não sei? Na verdade, vai que eu tô achando que eu tô fora do corpo e eu morri? Então, é preciso, gente, sério mesmo, isso é muito importante. Comece a reeducar sua consciência, reeducar sua mentalidade. Esse tipo de pensamento só traz experiências frustradas, experiências curtas. E aí, de repente, a pessoa pensa, mas será que eu vou voltar? Será que eu morri? E nisso a pessoa volta para o corpo e fala, nossa, que beleza, estou vivo, né? Estou com o meu corpo. Mas aí a experiência foi interrompida, acabou. Foi muito rápido. Então, acabe com esse tipo de pensamento, sabe, amador, sabe,
Esse tipo de pensamento é de gente que está ali morrendo de medo, está com a tanatofobia. Ok? Então, tenha a sua vivência, vive ela plenamente. Não se importe em pensar nada muito físico, porque depois tenha certeza que você vai entender tudinho. E se morreu, morreu. Não é porque você se deu conta disso que você vai conseguir voltar para o seu corpo. Quem realmente passa pela morte física, ou seja, quem rompe ele chamado cordão de prata, cordão energético com o nosso corpo, rompeu. Ponto final. Certo? Então, esqueça isso, tenha suas experiências e vamos embora. Agora, o Dominique ele foi muito inteligente pelo seguinte, ele falou assim, não, tô morto. Ih, morri. Mas olha a observação, olha como fora do corpo a gente tem inteligência, tem raciocínio, tem lucidez, é uma experiência de fato muito real. Olha o que ele falou aqui. Ele entendeu que ele não estava morto, por quê? Porque ele falou, não, eu não estou morto. Caso contrário, eu os teria visto tentando me reanimar. Então ele viu que os médicos estavam tranquilos, o cirurgião estava tranquilo, as enfermeiras estavam tranquilas. Tudo estava como devia ser. Foi então uma observação muito bem feita, muito inteligente, e que ele se deu conta: ah, eu não morri, então tá tudo bem comigo. Então, muito legal esse ponto dele aí, foi bem bacana. Agora, um outro ponto inusitado aqui do relato do Dominique é que ele estava na sala então de cirurgia ali, fora do corpo dele, não era EQM ainda, era experiência fora do corpo, como ele falou, a EQM vai vir logo depois. Mas tinha uma enfermeira que estava ali olhando para ele o tempo todo. E ele nas perguntou: caramba, eles têm uma enfermeira psíquica aqui. Quer dizer, uma enfermeira parapsíquica, uma enfermeira sensitiva, uma clarividente, enfim. Então, a pessoa, né, ele está andando pela sala como um ser translúcido, como um ser ali invisível e não perceptível ao mundo físico, e uma enfermeira estava encarando ele, olhando para ele fixamente. Ele tentou conversar com ela, ela não respondeu, e ele acabou então falando: vou prestar atenção no cirurgião, ver o que eles estão fazendo aqui. E acabou ignorando essa mulher. Mas o que o Dominique não deve ter entendido é o seguinte: ele achou que era uma enfermeira, porque era uma mulher que estava vestida de branco, mas provavelmente era uma amparadora, quer dizer, um amparador, um guia, um mentor, o chamado ser de luz, que é dito nas experiências de quase morte. Então veja bem, o que ele viu não era uma consciência física, provavelmente era um ser extrafísico, um ser que já tinha descartado seu corpo e estava encarando ele. Né? Então dá a entender que era da própria equipe, esse ser era da equipe extrafísica, da equipe de outras dimensões que estava ali atuando no hospital, atuando durante a sua cirurgia. E não se engane, viu, gente? Muita gente confunde isso. Porque a pessoa sai do corpo, tem uma experiência, uma EQM, e ela tenta falar com os outros e ninguém escuta. Se tem alguém ali que é clarividente, que é um parapsíquico, realmente essa pessoa pode perceber sua presença, fazer contato, se comunicar, assim por diante. Mas, na maioria dos casos, quando nós estamos fora do corpo, numa experiência de quase morte, e alguém que supostamente é físico nos olha, percebe a nossa presença e muitas vezes tenta até se comunicar, essa pessoa, esse ser em geral, ele não é físico. Ele não tem mais um corpo biológico, ele já descartou. Então dá muito a entender que ele viu ali uma consciência, um parador, um ser de luz, alguém da equipe ali que estava ajudando ele, que estava olhando fixamente para ele e ele achando que era alguém parapsíquica, mas provavelmente, né, não devia ser. Que mais? Outro ponto. Então ele falou que por curiosidade ele quis olhar, né, na sala ali da cirurgia. E aí, sem se perceber, ele atravessou uma parede e viu no corredor uma pessoa agachada e chorando. E olha que interessante, na visão dele, na percepção que ele teve, essa pessoa que estava ali agachada era ele próprio. Era um processo então simbólico, onde ele mesmo via a si mesmo se despedindo de uma versão anterior, já que ele ia sair transformado dessa experiência de quase morte. Então veja só, há processos simbólicos assim? Com certeza há.
há muitas experiências de quase morte, muitas experiências extracorpóreas ou saídas do corpo, ou projeção consciente, como se chama, que existem representações literais e até visuais mesmo, que passam uma certa mensagem para a gente sobre o que a gente, nosso momento atual, que a gente pode avançar e coisas nesse sentido. Então, gente, é muito importante, assim, ou não é muito importante, mas é muito inteligente da nossa parte pensar: será que isso que eu estou vendo, eu estou presenciando, é algo realmente real ou é uma representação de uma mensagem, de um conteúdo, de um simbolismo que muitas vezes esses seres usam com a gente para que o recado seja bem dado e que aquilo marque na gente? Porque veja, ele viu que depois não tinha ninguém ali no corredor chorando e ele entendeu que era uma forma dele, né, com medo. Porque veja, ele estava ansioso antes da cirurgia. Lembra que ele falou no começo? Ele estava muito ansioso, com medo ali do que ia acontecer ou não. Então aquela consciência que ele era acabou. De certa forma, essa imagem fixou na cabeça dele, foi marcante e fez ele pensar. Então, muitos processos de simbologia acontecem nesse sentido. Então, não acho que, nossa, na EQM do Dominique, teve um momento que ele teve um delírio, teve uma imaginação, teve algo assim ruim. Não, nada disso. Muitas vezes, o que ele realmente percebeu foi essa questão ali, dessa transformação, essa metamorfose que estava ali acontecendo com ele, tá certo? Então, e ele mesmo fala que essa imagem, ele carregou isso por anos, dizendo e entendendo para si mesmo que aquele antigo Dominique tinha ficado para trás e que ele realmente era uma nova pessoa. Bom, aí começou a EQM dele para valer. Então ele se viu num local, ele não viu um túnel de luz na ida, mas ele estava numa luz radiante, uma luz quente, amorosa, calorosa, e assim como a grande maioria das experiências de quase morte, ele sentiu o quê? Essa sensação de pacificação, de amor, de aceitação, de equilíbrio. Inclusive lá no podcast que eu comentei com vocês aqui no início, né, que eu participei, alguém até perguntou isso. Não, mas e o amor, né? Se não me engano foi uma pergunta acho que não foi nem do Lutz, foi no final do podcast, uma pergunta que fizeram pelo celular e tal. Mas e o amor? Onde é que fica o amor de tudo isso? O amor é isso, é a mega fraternidade, a afetividade evoluída. São esses, né, esses sentimentos de uma abrangência, um nível muito superior. Então ele estava na luz ali sentindo que a grande parte sente. É toda essa fraternidade, esse amor que envolve, que acolhe, sabe, que aceita e que perdoa. Esse, inclusive, é um ponto que ele colocou aqui, que ele se sentiu perdoado. Mas veja, eu não entendo, aí é uma interpretação pessoal que vocês podem discordar ou não. Se você discordar, até coloca nos comentários ali, mas aqui do vídeo, mas eu vejo que o perdão não é um perdão no sentido religioso, no sentido, você está perdoado. Porque como a gente vê nas EQMs, não existe um perdão assim de um juiz, de um superior ou de alguém que diz para você que você está perdoado. O juiz nas EQMs, nas experiências tanto fora do corpo quanto após a morte, somos nós mesmos. Nós sabemos se nós fomos positivos, se nós erramos, se nós tivemos sucesso, se nós fracassamos, se uma pessoa foi canalha, se ela foi honesta. Cada um de nós sabe quem de fato é. Não precisamos, não existem praticamente juízes. Você está certo, você está errado. Eu te perdoo, eu te condeno. Não tem isso. Salvo raras exceções, também com conteúdo simbólico para a pessoa entender algo, passar, ter uma lição, tá? Mas simbólico. De um modo geral, gente, não tem isso. Então, quando ele sentiu que ele foi perdoado. Ao que tudo indica, quem perdoou Dominique foi alguém que passou por alguma experiência com ele, ou nessa vida já tinha falecido, ou em vidas passadas, e o Dominique devia ter aprontado, devia ter feito algo para essa pessoa, para essa consciência, e que aquilo devia estar entalado ainda.
Mas, quando ele estava naquela luz, aquela pessoa o perdoou. Porque, lembrando, não existem pecados. Existem erros? Existe. Existe falta de ética? Existe. Mas não no sentido pecado, de que aquilo vai te levar para o fogo do inferno, ou que você está condenado, não. O erro faz parte da evolução. Para a gente aprender, a gente vai errando e lapidando e, opa, errei aqui de novo, não erro mais nisso. Então você vai, sabe, acertando, errando. Isso é um jogo da evolução. Ninguém acerta sempre. Se todo erro foi visto como pecado, como algo negativo somente, estamos perdidos. Vai ter uma pessoa na humanidade que se salva. Mas as experiências de quase morte, as experiências fora do corpo mostram isso também. Que a gente não está passível de sermos, né, condenados e açoitados e vamos sofrer eternamente, né, e ainda assim dizem que somos amados. Não é bem por aí. Então esse ser que ele tentou ver, né, quem que era, ele viu que era alguém alto, algum protetor e tal, mas ele não conseguiu ver a face, mas provavelmente era alguém que realmente estava dando seu perdão. Olha, você me fez algo no passado que me magoou, que me machucou muito, mas eu perdoo você. Até porque a energia do perdão é uma energia muito forte, muito séria, né? E bom, naquele local também havia uma música suave e angelical. Isso acontece também em muitas experiências de quase morte. Algumas a música tem um papel central, outras secundário, mas de qualquer forma é sempre uma representação. A música é uma energia, tá certo? Veja bem, a música é uma energia. Já tinham pensado nisso? Porque fora do corpo, pessoal, não tem ar, não tem oxigênio. Como é que uma música vai reverberar no espaço se naquele espaço não existe ar, não existe o som? Então, a melodia que se toca nas experiências fora do corpo, ou nas experiências de quase morte, elas são energias, padrões, vibrações que fluem, vibram e modificam aquele ambiente com aquela sonoridade criada mentalmente por alguém. São criações mentais, tá? Então, não existe música fora do corpo. Toda música que se ouve é uma manifestação de energia, ok? Fora do corpo, na EQM, a gente não respira. Não tem ar, não tem nada disso. Ninguém respira nessas ocasiões, tá? E se eu parar de respirar, vou morrer? Não. É próprio dessa condição, próprio das outras dimensões, tá certo? Bom, o Dominique então começa a ouvir vozes. Ele reconhece então seu avô, seu padrasto e seu pai. Fora outros parentes que estavam ali falando, conversando e dando a entender que estavam bem, que estavam ali, né, esperando por ele. E aí que apareceu, né, uma voz atrás dele dizendo: olha, você ainda tem que ajudar muitas pessoas. Precisa voltar, porque você tem que ajudar muitas pessoas. Que bacana, né, essa mensagem. Assim, ó, você tem que voltar porque sua vida tá uma droga. Não, você tem que voltar porque na tua missão está a ajuda, o auxílio a outros seres, a outras consciências. Então, muito legal, muito bonito isso. E até certo ponto, ressalta a missão de vida dele, o propósito existencial do Dominique. Então, ele tem que voltar para quê? Para jogar videogame? Para ficar na praia? Não, ele tem que voltar para ajudar mais e mais pessoas. Isso é um ponto muito positivo, quer dizer que ele já é uma pessoa até certo ponto um pouco mais amadurecida no seu íntimo, no seu interior, porque não é todo mundo que volta para ajudar não, tá? Ajudar a si mesmo, todo mundo volta para isso, para a nossa própria evolução, que é ter um nível aí de egoísmo, um nível de egocentrismo. Mas no caso dele não tem nada disso, ele voltou para ajudar pessoas além do seu próprio umbigo, além do seu próprio ego. Isso é muito legal. E aí então, né, ele falou que essa voz falou para ele que ele podia escolher. Então, veja bem, a voz falou: volte, você tem que ajudar muitas pessoas. Mas não foi algo impositivo, não foi assim, algo imperativo, dizendo: ó, você tem que voltar. Como quem acompanha aqui o canal sabe muito bem, tem muitas EQMs que a pessoa não tem opção não, só de você tem que voltar e a pessoa volta. Não tem essa de dar opção. Mas a pessoa, né, esse ser avisou para ele: ó,
Você precisa voltar, você tem que ajudar mais pessoas. E é só que ainda assim deu escolha aí. Você quer continuar seguindo rumo aos seus parentes? Ou você quer voltar para os seus parentes vivos? Vivos assim, todo mundo está vivo, ninguém morre, a morte não existe. Mas voltar para os seus parentes com um corpo físico. E aí ele até falou, vocês vão me achar burro, tá? Porque qualquer um teria ficado por lá, né, com todos felizes, aquela música graciosa, essa energia maravilhosa, esse acolhimento. Então, a grande maioria acabaria ficando por lá, mas ele preferiu fazer, como ele mesmo disse, o que o seu coração ditava. Ele preferiu voltar e porque ele estava com saudade, veja bem, saudade dos seus parentes. Ele estava com saudade da sua família. Ele não queria decepcioná-los, ele não queria decepcionar ninguém, ele queria nem decepcionar os que estavam esperando por ele ali, os familiares falecidos, como aqueles que estava deixando para trás. Mas de qualquer forma, ele sentiu a falta da família, ele queria ficar com eles. E aí foi o que ele decidiu. Agora, veja que ponto interessante, uma coisa que talvez tenha passado batido para a maioria. Ele falou que quando ele estava decidindo se ele iria voltar ou não para a vida humana, ele falou que ele se agachou para pensar por um momento. Veja, mais um ponto do relato dele onde ele se agacha. O que isso tem a ver? Vamos lembrar. Ele falou que ele viu no canto ali do corredor, né, alguém agachado, tentando ali, né, chorando, agachado, chorando. E ele entendeu que era ele, uma representação simbólica dele mesmo. E isso tem tudo a ver com as posturas dele, porque na hora de pensar, volto para minha família física ou fico por aqui? Ele se agachou para pensar, olha que detalhes, às vezes o detalhe revela muita coisa. E o fato dele agachar para refletir mostra que de fato ele devia estar certo. Era uma simbologia para ele mesmo. E aquele agachado que ele estava era também para se despedir, porque ele estava pensando, refletindo e dando adeus ao anterior. Então é um ponto, um detalhe aqui, mas é uma vírgula que traz um certo, que se une, né? Um quebra-cabeça que se une com o que ele já tinha falado, tá certo? Outro ponto. Então depois da EQM dele, ele percebeu que ele havia mudado. Então ele tinha se tornado uma pessoa mais calma, uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais paciente, enfim. Ele percebeu que ele tinha se transformado numa pessoa diferenciada. E isso é muito comum nas experiências de quase morte, principalmente, quando a pessoa ela nota que ela não é mais a mesma. Ela sofreu uma mutação positiva. E alguém aqui já passou por uma experiência onde você vai viajar, por exemplo, e a viagem transforma você? Você volta mais inspirado ou mais reflexivo por ter tido contato com realidades diferentes, com idiomas, com culturas. Quer dizer, você saiu do seu mundinho, saiu do seu bairro, da sua interiorose, como se diz. Quer dizer, o que é interiorose? Aquele interior, sabe, de um país onde tudo é parado, tudo é quase congelado no tempo. Pois é, ele saiu, né? Quando a gente viaja, a gente sai do nosso momento e você volta transformado. Nem que seja um pouco, mas aquilo às vezes mexe com você. Imagine então uma viagem fora do seu corpo, uma viagem para outras dimensões, uma viagem para reencontrar pessoas que você achava que tinham deixado de existir, encontrar com seres de luz, ouvir vozes, ter uma mensagem, poder escolher voltar para a vida ou não. Olha quanta coisa. Esse tipo de viagem, esse tipo de experiência muda muitas consciências, muda muitas pessoas de fato. Nas experiências fora do corpo também acontece? Também. Mas na EQM, talvez por um processo físico, todo o drama, entre aspas, que a pessoa passa nessa situação, talvez dê um indicativo de que por que nas EQMs é tão mais forte essa mudança, essa ressignificação, esse novo olhar, essa nova ótica para a dimensão humana. Então é muito comum, né, isso ter na EQM, e no caso dele aqui, essa mudança foi muito significativa, realmente. Tem até um caso, né, eu estava até comentando ali com o Lutz no podcast antes de começar, a gente não falou isso no ar, mas eu estava referindo até ao próprio soldado, que o Platão ele comenta no livro dele A República,
onde ele fala que teve um soldado lá que passou por uma EQM. O soldado estava ali numa pilhagem de corpos depois de uma guerra, e dias depois era o único corpo que não entrava em decomposição. E foi então quando ele estava, inclusive ele ia ser enterrado, então ele acorda falando o que tinha acontecido com ele na vida após a morte, falando o que ele tinha visto, enfim. E esse soldado era uma pessoa até um certo ponto difícil, cruel, impaciente, e ele muda totalmente após essa experiência de quase morte. Ele fica também mais dócil, mais fraterno, mais tranquilo ou menos anticonflitivo, vamos colocar assim, ele tem menos conflitos íntimos. Então tudo isso pode acontecer e tudo isso é muito interessante. São efeitos positivos da EQM, apesar de ela ser um fenômeno tão complicado e tão sofrido às vezes, né? Mas é um efeito ali bem positivo, tá certo? Bom, para fechar aqui, o Dominique, então, ele coloca que ele era um metalúrgico, então devia mexer ali na indústria. E olha só, ele acaba então se tornando, né, se convertendo gradualmente em um professor, um educador, que é uma tarefa nobre, uma tarefa assim muito boa para as pessoas. Então, a educação é uma área fantástica para quem gosta de fazer assistência, com certeza. Então, o Dominique deixou de ser metalúrgico, tinha perdido a paixão pela profissão dele. E aí, quando eu li aqui que ele coloca, né, que ele estava se tornando professor, aí ficou muito claro esse trabalho de ajuda ao próximo, de ajuda aos outros que ele deveria fazer, que ele foi alertado. Que aquela voz disse para ele, olha, você precisa voltar porque você ainda tem muito que ajudar as outras pessoas. Claro, não é que só educação é suficiente. Quem é assistencial, quem é positivo, quem é fraterno, é em qualquer situação, em qualquer local, em qualquer circunstância, não é mesmo? Mas o fato dele mudar para ser educador aí fechou com chave de ouro. Fez todo o sentido do que a voz disse para ele, com aquilo que tinha, com a mudança íntima que ele teve para tentar atender, para tentar ajudar, para contribuir no crescimento pessoal, mental e educacional das pessoas, dos alunos e assim por diante. Então, é um trabalho nobre. A educação, tem várias outras, não só a educação. A enfermagem, a medicina, a psicologia, tem várias áreas que você vai falar, caramba, como essas áreas ajudam e contribuem para o bem-estar, para a saúde mental das pessoas e assim por diante. Então, realmente, e a educação entra nesse bojo aí de fazer, de criar cultura, de criar conhecimento, de fazer, ajudar o outro a pensar, sabe? A outra pessoa poder ter mais essa capacidade de entendimento. Enfim, a educação é uma área fundamental, fantástica, e que bom que ele pôde se encontrar e com certeza até o fim da vida ele vai ajudar muitas e muitas pessoas aí na base educacional. Bom, já falei demais, vamos passar aqui para o chat, para as perguntas, comentários e colocações de vocês. Então, meu boa noite a todos do chat. Sempre lembrando, dúvidas, perguntas e questionamentos, coloque aqui no chat, que a partir de agora, segundo momento, segunda parte da live, eu vou poder responder, né, ver o que eu posso ajudar vocês, tá bem? Então, ó, temos alguns membros aqui do canal já colocando aí, o Sebastião, Aparecida, a Marilene Ribeiro, seja muito boa noite aos dois. Sebastião aqui do Paraná de Cornélio Procópio, Marilene de Niterói, Rio de Janeiro. A Josi também está aí, boa noite, Josi. Mr. SM, boa noite. Fátima, boa noite. José Carlos, boa noite. Amália está por aí também. Opa, boa noite a todos, boa noite, Amália. Temos mais membros aqui, ó. Meire, Yuri, Carla, a Cris também já está aqui, as irmãs. Bom, a Meire coloca, boa noite, professor. Ontem eu estava ouvindo uma senhora falar sobre gratidão. De repente comecei a ver a aura dela. Do topo da cabeça até o ombro era de cor branca, lembrando nuvens bem claras. Por favor, fale um pouco sobre. Meire, muito legal, parabéns, viu? Primeiro, esse ponto de você ver uma luminosidade branca justamente mostra que a sua clarividência, que a sua capacidade visual, ela estava muito boa nesse momento. Ou dá até para, talvez, arriscar, dizer que você está em desenvolvimento da sua
sensibilidade ou do seu parapsiquismo. Então, Meire, geralmente é assim, você está olhando para uma pessoa e de repente você começa a ver algo esbranquiçado, uma aura, um chakras e assim por diante. Então, isso é muito legal. Agora, tem um ponto que não dá para também deixar de analisar, que é o seguinte. Ela estava falando sobre gratidão, que é um item muito positivo, que é muito correto, muito sério, é excepcional. Então, há uma energia muito positiva na gratidão, né, Meire? Então, olha que legal. A mulher falando sobre gratidão e você percebe uma luminosidade nela. Provavelmente, aí fica uma leitura minha, tá? Que por essa mulher estar falando sobre um tema tão sadio, tão bom, tão importante, provavelmente as energias dela começaram a se expandir, começaram a ficar mais radiantes, mais intensas, mais fortes, mesmo que ela não saiba nada de energia, mesmo que ela não sinta, ainda assim, nós temos o nosso campo energético expandido, retraído, dependendo do que a gente fala, faz ou pensa. E como era um tema sadio, provavelmente ela se expandiu, a energia dela ficou maior, e isso também ajudou você a perceber algo nesse sentido, entende? Então a nossa percepção visual muitas vezes casa com a situação. Peraí, quer dizer que a minha energia pode se retrair, pode ficar menor? Claro. Começa a pensar mal dos outros. Começa a pensar mal de si mesmo, se vitimizar. Começa a ter posturas mais negativas ou patológicas, posturas doentias. A nossa energia fica embotada, fica encolhida, fica diminuída, perde potência e perde qualidade. Isso acontece. Então, se você quer ter uma energia mais saudável, primeiro ponto é cuidar, vigiar nossos pensamentos, nossas emoções e, se puder ou se souber técnicas de trabalho energético, melhor ainda, vai ajudar ainda mais. Então, Meire, meus parabéns. Fique de olho para você reparar mais vezes, inclusive em você mesmo, você mesma. Uma técnica, Meire, que a gente usa para desenvolver a clarividência é ficar observando essa energia em volta ali dos nossos dedos, das nossas mãos. Então você pode parar com suas mãos na sua frente e tentar ficar olhando, sabe? A mão afasta, a mão se junta e você fica tentando ali perceber visualmente esse processo. Você vai conseguir perceber, tá? Com o passar do tempo. Agora, quando a sua clarividência, quando a sua percepção começar a se expandir cada vez mais, tá, Meire? Aí você vai começar a ver até a aura das pessoas. Porque a aura ela já tem uma certa luminosidade. O que você viu, esse esbranquiçado em volta, é o que a gente chama de corpo energético, tá? O energossoma, ou Chi, ou Ki, ou o prana até certo ponto. Então, esse corpo de energias que nós temos, ele é esbranquiçado, ele é claro, tá? Ele não tem cor. Mas a primeira camada, essa energia mais densa, que é esbranquiçada. Quando você expande seu aspecto visual, você vai começar a ver energias mais expandidas. Aí entra a aura. Então, esse corpo energético ele faz parte da aura. A aura é muito maior, muito mais expandida e com uma coloração muito marcante. Então, pode ser às vezes um branco também muito maior, um amarelo. Pode ter todas as cores. Agora, quando a pessoa está para baixo, está negativa, está retraída, além da energia dela estar encurtada, está menor, está menos potente, ainda geralmente tem tons escuros, tons que mostram que é uma negatividade ali, tá? E esse lance de cores de aura, tá? Ninguém inventou, isso aí é um processo de observação. Nossa, que coisa fora do politicamente correto. Uma aura escura quer dizer que... Não, mas ninguém escolheu. A aura branca é positiva, a aura escura ninguém escolhe. Isso é um processo de visualização, de anotação e de estudo, tá certo? Então, geralmente isso pode acontecer. Ok, Meire? Então, meus parabéns. E com o passar do tempo, se você aprender a focalizar sua atenção e relaxar, a tendência é que você comece a observar cada vez mais isso, tá? Só evita fazer quando estiver dirigindo ou em situações ali que você possa ter algum acidente se você acabar se assustando, se desequilibrando, algo nesse sentido, tá bem? Então, show de bola. Sigamos em frente. O Yuri coloca, boa noite, Yuri.
A Carla também dá boa noite de Recife. Ela e a Cris, as irmãs ali do Nordeste. Fátima, boa noite. Olha só, Helena, que legal. A Helena se inscreveu aí para ser membro do canal. Se não me engano, você já era, né, Helena? Deve ter se inscrito para mais uma vez. Então, obrigado, Helena, pela confiança. Espero que você aproveite aí como membro do canal, tanto as nossas lives como os vídeos que já tem lá publicados. Tá? Até vou fazer um adendo depois aqui na próxima live. Vou colocar todos os vídeos já publicados para os membros e as lives também. Nós tivemos 8 lives, então quem for membro ali já tem 8 lives para aprender técnicas para sair do corpo ou para relembrar, caso você já saiba como fazer. E também os vídeos demais ali. Então, Helena, seja muito bem-vindo aí os nossos membros, que são chamados de o Cordão de Prata. Então, legal, bacana demais. Laura Marise, boa noite. Na hora que nome bonito, Laura Marise. Muito bonito. Boa noite, seja muito bem-vinda, Laura, lá de Manaus, olha só, muito bacana. A Helena, que é, né, membro, não tá aí. A Carla coloca, gostei muito da sua entrevista com o Lutz. Muito legal, obrigado, Carla, muito bacana. Eu, inclusive, acabei me esquecendo, eu ia publicar ontem também. Eu publico amanhã. O link ali para quem é inscrito no canal, dá para publicar várias coisas para vocês, né? E por questão de tempo eu não estou publicando mais, né, os links nos vídeos de novo e tal, mas assim, vou publicar lá o link do podcast completo ali com o Lutz. Realmente foi bem bacana. E olha, Carla, vou te falar, viu? 3 horas que passaram voando, eu realmente não vi. Depois que encerrou, que eu fui olhar as horas. Não, um pouco antes de encerrar, quando ele foi abrir o intervalinho ali, que eu olhei as horas, falei, caramba, tinha passado realmente muito tempo. Então, bom é isso, quando o papo, né, tá legal, você vai indo e olha, não deu cansaço, não deu sono, não deu nada. Foi muito bacana, eu adorei demais. Que espero, quem sabe, um dia ir para outros podcasts aí. Quem sabe, né? Até um amigo falou, depois que você vai você vai em todos. Eu acho meio difícil, né? Até porque esse tema eu não sei se interessa a outros podcasts, mas tomara que outros aí possam convidar. Tem vários podcasts interessantes que eu acho que tem 2 que valem muito a pena, viu, Carla? Que é o Planeta Podcast e o Atividade Paranormal lá do Zé Graça. São 2 podcasts que falam desses temas, né? Temas mais transcendentes, de vida após a morte e tal. Quem sabe um dia poder ir lá falar com eles, né? Espero, quem sabe, receber um convite, né? Tomara que assim como foi surpreendendo o Lutz, poder ir para outros podcasts também. Quem sabe, né? Aí a gente vai poder divulgar cada vez mais experiência com a morte. Então é isso. A Meire coloca boa noite. Brito, boa noite, Meire. Cris coloca, excelente entrevista, foi muito esclarecedora. Ah, obrigado, Cris. Carla, Cris sempre presente aí. Que legal. Quem quiser também compartilhar, ou quem não sabe do que eu estou falando, né? Que chegou agora na live, tem um link, o primeiro link da descrição aqui do vídeo, eu coloco a entrevista que eu fiz, né, o podcast. Não é uma entrevista, é mais um bate-papo, uma conversa que eu tive sexta-feira passada lá no Lutz Podcast, um canal bem legal. E ele estava pegando muito temas de neurociência, da parte de cérebro, de neurologia. Ele tinha vários pontos assim. E eu fui o primeiro que estreou, vamos dizer assim, um tema diferenciado que não tinha muito a ver com o que ele estava trazendo até agora ali no canal dele. Mas, então quem puder curtir, vai lá, curta o vídeo, assista, não curtir, mas assista, né? Veja se vale a pena para vocês aí esse tipo de conteúdo. Veja o conteúdo do canal dele, tem muita coisa legal. Antes de ir lá, já tinha assistido algumas entrevistas, achei sempre muito bacana, muito, muito legal mesmo, né? Rosilene Vasconcelos, boa noite, Rosilene. A Helena coloca meio post com o canal Lutz. Que legal, Helena, bacana. Você está falando o post, que é o vídeo que eu coloquei ontem, que é aquele trechinho, ou a entrevista completa? Se não viu, volta a dizer, olha aqui no primeiro link do comentário que vai poder. No primeiro link da descrição, desculpa, que vocês vão poder ir até o podcast. Vocês bem que eu posso colocar nos comentários também depois, bem lembrado. O Nod também está por aí. Boa noite, consciente de Lavras, né? O mineiro aí, Nod, muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, mais um membro aqui do canal na nossa live de hoje. Eduardo Souza coloca, boa noite, Eduardo. Paula dos... a Paula está aí também. Boa noite, professor. Assistindo a live de Brasília, Distrito Federal. E a Paula coloca, professor, com todo respeito, eu te amo. Ah, obrigado, Paula. Também obrigado por, né, toda o sentimento positivo, a fraternidade aí que vocês acabam eventualmente jogando para mim. Tem muita energia contrária também, como sempre, né?
Muita gente que não gosta, que se incomoda, que sei lá o que. Cada um com a sua dor, mas obrigado pelas energias positivas que você, Paulo e todos possam jogar aí, tá certo? Ah, inclusive vou comentar uma sincronicidade que aconteceu comigo no final da entrevista do Lutz, lá do podcast. Quando eu estava voltando pro hotel, eu estava lá de Uber, isso foi lá em São Paulo, esse podcast. Quando eu estava voltando de Uber, quem que eu vejo? O Uber parou no semáforo e no carro ao lado, sabe quem que parou? O Boni. Sabe o Boni, ex-todo-poderoso da Rede Globo? O pai lá do Boninho, lá do... né, enfim. O Boni, eu vi o Boni, ele tava com a janela aberta, eu olhei e na hora eu levei um susto, falei assim, o Boni? E quando eu falei o Boni, a janela tava aberta do Uber, o Boni olhou pra mim, olhou pra frente e fechou a janela, assim. E eu não falei pro Uber, falou, quer dizer, uma coincidência, né, uma sincronicidade. Por quê? Eu fui num podcast pra falar de comunicação, pra falar de divulgação, enfim, tava todo um ar, uma atmosfera, uma energia ali, né? Um holopensene, como a gente fala, um conjunto de pensamento, sentimento e energia voltado para a comunicação, para, sabe, para todo esse processo de podcast, de tudo mais, e de repente eu encontro o cara que era da Globo, quer dizer, o cara que fez a Globo ser o que ela é praticamente. Se você não sabe de que eu estou falando, coloque aí no Google, Boni. E então, que coincidência, né? Ver o Boni assim do nada, no meio de São Paulo, uma cidade gigantesca. Sincronicidades, como eu falo, não existem coincidências, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Eu tenho as minhas hipóteses do porquê que eu vi ele. Agora, se essas hipóteses estão certas ou não, o tempo dirá, tá certo? Josi coloca, já cheguei dando like. Obrigado, Josi. Hoje olhei o vídeo que você participou do Lutz, muito bom. Ótimas perguntas do Lutz e ótimas respostas, como sempre, muito sábias. Parabéns. Obrigado, Josi. Ó, quem viu aí tá gostando mesmo, né? Muito legal. Bacana mesmo. Bom a devolutiva de vocês. Se depois tiverem lembrança, tiverem paciência, tiverem saco, como se diz, entra lá no canal, no vídeo lá também, dá um comentário, dá um like no vídeo lá, porque tudo isso também ajuda a alavancar ali a nossa participação lá, tá? Então, se puderem escrever nos comentários, curtir o vídeo, né? Agradeço, né, por fazer e ajudar também com que esse vídeo alcance cada vez mais pessoas. Então, obrigado, Josi, a todos que fizeram aí os comentários sobre o podcast, tá bem? A Lívia dá boa noite, Lívia. Josi coloca, só uma parte fiquei com dúvida. Quando você fala que a pessoa, se não é muito boa de coração, ela não recebe muito ajuda dos amparadores. Mas vejo, por exemplo, por exemplos próximos, que algumas pessoas que vejo que são maldosos, fofoqueiros, que se acham superiores a tudo e a todos, parece que tudo para ela coopera para dar certo. Não desejo o mal dela, longe disso, só não entendo o porquê. Então, Josi, ô bonitinha, então, então é o seguinte, não é bem assim, a gente pode generalizar, tá? Então, uma pessoa que em geral ela não é boa do coração, ela é maldosa, tudo que você falou, não é bem assim que o universo coopera com ela, não, tá? Muitas vezes é uma falsa impressão, uma falsa ideia. Por quê? Em geral, essa pessoa está muito envolvida com negatividade, com presenças negativas. A vida, o universo acaba, entre aspas, conspirando para que a vida dela seja ruim. E não julgue a pessoa que ela está que a vida dela está indo bem ou porque ela tem dinheiro, ou porque ela tem isso, porque ela tem aquilo. Calma lá. Tem pessoas que têm tudo o que a sociedade fala que faria ela feliz. E a pessoa ainda assim se sente mal, se sente irritada, se sente, sabe, as sensações péssimas. Então é muito complicado dizer que pessoas são ajudadas e sendo pessoas más. Isso geralmente é uma falsa impressão. Quem é uma pessoa, né, que não é muito boa, que não é muito bem intencionada, que é uma pessoa cruel e maldosa, ela não recebe realmente muita ajuda dos amparadores, não. Mas vamos entender um ponto aqui que é um ponto crucial, tá, Josi? Que é o seguinte. Você ser ajudado eventualmente é uma coisa, você ter um amparador, um técnico, alguém que é especialista do teu lado é outra bem diferente. Então, todos nós somos importantes? Sim. Todos nós temos nossa relevância
ninguém é sem valor, ninguém é inútil, ninguém é nada. Todos nós temos nossa importância, nosso significado. Mas tem o seguinte, Josi. Se uma pessoa ela não dá abertura para para a fraternidade, para algo positivo e acaba acessando energias o tempo todo tóxicas, essa pessoa ela vai ser ajudada uma vez ou outra na vida. Por quê? Porque é o padrão de afinidade que ela tem. Padrão de afinidade. Ao passo que aquele que é positivo, que tem caráter, que tem a chamada cosmoética, a ética cósmica, essa sim, essa vai ter não só muito mais apoio, muito mais ajuda, como pode ter até mesmo certos amparadores que trabalham com ela ombro a ombro, dia após dia. Então vou repetir, Josi, nem todo mundo tem amparador. É a minoria das pessoas que tem algo nesse sentido. Mas todo mundo é ajudado, é amparado eventualmente na sua vida. E quem tem amparador é porque tem méritos, porque está ralando, está se esforçando para se desenvolver ou para ajudar os outros, tá? Então, esses sim são realmente quem tem amparador. Então, uma pessoa que é maldosa, como eu falei, que ela não tá, que é muito, é o ser da negatividade, sabe? É a representação da negatividade aqui na vida humana. Ela tem muito pouca ajuda, viu? E muitas vezes após a morte, a vida dela, ou a existência dela vai ser bem sofrida, bem complicada, e longe de todas essas superficialidades que muitas vezes a gente fica e tem aqui na vida humana, tá? Então, importante considerar tudo isso, tá bem? Então, muita calma nessa, não vamos generalizar. Tem pessoas que são maldosas e parece que estão ótimas? Parece que sim, tá? Mas não é bem, mas a coisa não funciona bem assim não. Especialmente após o descarte do corpo físico, tá? Acabei não lendo aqui, a Jus complementa. Me surgiu essa dúvida quando ouvi você falando sobre os amparadores. Pois é, então espero que tenha. Se o que eu expliquei agora não ficou muito claro, coloca que eu tento aprofundar ou clarear um pouco mais, tá bem, Jus? Paula dos Santos coloca: Professor, semana passada eu tive a seguinte projeção. Saí do corpo, estava passeando com minhas irmãs, olhei para o lado e tinha um cavalo e uma vaca brigando. Tinha um cavalo e uma vaca brigando. Até me distraí aqui vendo o símbolo do. Não sei se é vaca ou um porco. Brigando quando eles me viam e eles me atacavam com. A Paula apagou. Tá. Então, enfim, você estava semana passada, você teve uma experiência fora do corpo, que você viu suas irmãs e olhou para o lado e tinha um cavalo e uma vaca brigando. Olha, Paula, tem que ver o seguinte. Tem que ver se primeiro se é projeção mesmo ou se é algum tipo de experiência semiconsciente ou se não é um sonho comum que você está, às vezes, né? Não sei como é que está o seu nível de interpretação, se você enxerga ou analisa muito, analisa pouco, tá? Mas, de qualquer forma, é importante você tentar entender se há algum simbolismo nesse processo. Se for experiência semiconsciente ou lúcida, tá? Que nem no relato que eu li hoje do Dominique. Ele viu uma pessoa agachada e era ele mesmo. A minha primeira experiência fora do corpo foi super simbólica o final dela. Me mostraram uma imagem visualmente falando, de um simbolismo que tinha uma informação importante. Então, agora, ver uma vaca e um cavalo, a princípio não tem muito significado, a não ser que no teu passado tenha algo que seja muito íntimo a você, tá? Mas e as interpretações do sonho? Sonhou com cobra é isso, sou com águia não sei o que. Gente, isso tudo é besteira. Muito raramente tem alguma conexão com a realidade. Às vezes até o contrário, a pessoa fala assim, não, sonhar com dente, não sei o que, é morte. Não, se eu sonhar com tal coisa, então a pessoa acaba sonhando com aquilo que ela gostaria que acontecesse num processo inconsciente. Isso pode acontecer? Pode. Então a pessoa sabe que sonhar com tal coisa quer dizer aquilo, e quer dizer aquilo que ela quer que aconteça.
Então a pessoa pode, às vezes, inconscientemente, meio que dar uma forçada de barra e eventualmente aparecer uma cena aqui, outra coisa ali no sonho, que é aquilo que ela gostaria que fosse. Tá? Isso pode acontecer. Mas, no geral, gente, significado de sonho é perda de tempo. Quem dera se fosse assim. Tanta gente que sonha com isso, com aquilo, não acontece depois, sabe? Então, vamos tentar ver se qual que é a simbologia. Mas simbologia não é essa questão de significado do sonho, é simbologia. É um símbolo, é um totem, é uma informação condensada, uma informação visual para você que vai ter um conteúdo que vai te agregar algo, vai te acrescentar em algo, tá? Então agora, estão brigando, o que isso quer dizer? Difícil, né, interpretar. Qual que é o significado? Está atacando. Também, volto a dizer, se é um sonho, se é um pesadelo, aí tem que dar um desconto, que não significa muita coisa, tá bem? Meire Brito coloca, boa noite. Ó, Meire do Rio de Janeiro, mais uma carioca aí. Uma pessoa sem consciência nenhuma de vida após a morte e é viciada, vai ser eternamente vampiro após a morte como um ciclo sem fim? Vai ser para ser uma viciada? Não, Meire, claro que não. Todo vício encerra, todo vício acaba, certo? Isso é uma lei da evolução. Pode ser que leve 10 vidas, pode ser que leve 1000, pode ser que leve 1 milhão de anos, não importa. A consciência sempre supera seus vícios, suas dependências, suas mazelas, suas fissuras e aquilo que ela tem de dificuldade. Então, Meire, tudo no universo, tudo na evolução está fadado ao crescimento, ao progresso e a transcender as questões ali básicas ou convencionais. Então, Meire, é importante a gente ficar atento para entender que a evolução é dinâmica, ela não para. O que acontece com esses seres que são viciados, sabe, que são ali, que tem algum tipo de ideia fixa, talvez seja uma palavra melhor, porque o vício dá muita impressão que é algo orgânico, né, que é algo físico, que é algo que é biológico, mas não é. O vício é uma ideia fixa. E essa ideia fixa acontece por várias razões, por padrões de energia que ele gosta de absorver, o que ele, na ideia fixa dele, ele quer absorver aquele padrão, processos emocionais mais doentes, enfim, tudo caminha para o processo de ideia, de mentalidade. E por mais que demore, Meira, essa pessoa ela vai se superar, ela vai sair dessa. É um ciclo sem fim? Não. Pode ser muito longo, mas não é sem fim. Por isso que, inclusive, vida após vida, isso pode ser amenizado, pode ser diminuído, até a pessoa entrar num nível de equilíbrio, de estabilização pessoal. Então pensa bem, Meire, uma pessoa que é um alcoólatra, por exemplo. Aí esse alcoólatra começa, né, tá ali bebendo todas. Só que de repente, esse alcoólatra, numa vida dele, ele tem menos acesso, ele começa a saturar daquilo, ele acaba bebendo menos. Pode ser que vida após vida ele vai diminuindo esse hábito, vai diminuindo esse vício. O alcoolismo, que é uma doença, vai cada vez mais diminuindo. Pode ser que tenha uma vida que ele tenha um processo de emocional grave, um trauma, uma dor, e ele volte com tudo para a bebida, que é uma fuga já conhecida e, portanto, já uma zona de conforto. Quer dizer, uma zona de desconforto, mas é uma zona de desconforto que ele conhece e que, portanto, ele aceita. E aí, naquela vida ele derrapa, na outra vida ele volta a beber menos, na outra ela derrapa. Então, só que vai derrapando cada vez menos, se viciando cada vez menos e vai se tratando a ponto de que em determinada vida ela tem a vitória pessoal, que é uma vida inteira sem ter aquele vício mais. Então, não é um ciclo permanente, porque a própria consciência, Mira, acaba também saturando, acaba se cansando daquilo. Sabe aquela música que você adora, você fala, nossa, essa música aqui eu nunca mais vou parar de ouvir, porque ela é tão maravilhosa, essa aqui eu nunca mais vou enjoar. Aí dá um tempinho sem enjoa, cansou? Pois é. As nossas imaturidades, nossas fissuras também são assim. A gente trabalha, se desenvolve, cresce, mas chega uma hora que você cansa, você fala, não, você não aguenta mais traço aqui. A gente até brinca, né? Fala
que a pessoa tem vontade de tirar férias dela mesma. Não estou me aguentando, eu não estou me aguentando, eu quero tirar férias de mim mesmo. Mas, como diz aquele meme, né? Célebre não, aquele meme de Tiririca, né? Aonde quer que eu vá, eu também vou junto. Então, uma coisa nesse sentido, né? Onde quer que eu ir, eu também vou. Então, não tem como a gente tirar férias da gente mesmo. A gente tem que lidar com as nossas qualidades, com as nossas imaturidades, com os nossos traços fardo, com os nossos traços doentes e também com as nossas potencialidades que a gente já saturou no passado e já evoluiu. Entende? Meire, pensa o seguinte, toda a qualidade que você tem pode ter sido, provavelmente foi no passado, um processo ruim. Entende? Então, uma pessoa que é organizada, provavelmente ela foi se organizando a vida após vida. Se você olhar no passadão da pessoa, ela foi super desorganizada, foi super, sabe, bagunceira, mas ela foi vida após vida se organizando aos poucos e se equilibrando. Ou teve uma vida que ela ficou até reprimida, pode ser que ela nem seja organizada de direito, mas naquela vida ela teve alguém que bateu tão forte, fez tanta lavagem cerebral para ser organizada, que ela acabou ficando mais por pressão externa. Mas na próxima vida dela, não tendo essa pressão, ela volta no mesmo nível de desorganização que ela tinha antes. E assim vai. Então, todas as nossas qualidades já foram um dia uma doença, já foram algo imaturo e inexperiente que a gente conseguiu superar. Entende, Meire? Então, é isso que é importante frisar. A gente vai superar, a gente vai se saturar daquilo e não vai ser mais vampiro energético. Até o viciado um dia vai ser no futuro um doador de energias, de conhecimento e de tudo mais que ela puder, tá certo? Tudo é uma questão de se vai demorar mais ou menos, mas a evolução da consciência é um processo inevitável. Que dure bilhões, trilhões de anos, não importa. A evolução da consciência é inevitável. Jesus coloca, ela vai na igreja e dá o dízimo e acha que assim fica livre de todo o mal que faz. Deixa eu ver se a Ju tá continuando. Não, tá falando coisa nova. Então, Meire, José, realmente, essa ideia de que a pessoa achar que ela vai dar o dízimo, vai se livrar dos pecados, tadinha. A pessoa não entendeu nada ainda. Pelo contrário, né, José? A pessoa tá barganhando. Você barganha, sabe o que é barganha? Já troca, ó. Eu te dou isso aqui, você me devolve aquilo ali. Então tem pessoas que querem ser políticas, que querem ser espertinhas até nesses processos. Então não adianta achar que você vai dar uma barganha, vai dar uma calma, vai dar um dinheirinho aqui, vai dar uma ofertinha ali, pronto, tá? Todo mal que você fez não vai acontecer. Se fosse tão fácil assim, todo mundo que morria estava bem, estava equilibrado, estava saudável, estava bonito. E olha só, tanto de gente perdeu, os bilhões de seres perturbados que nós temos ali, aqui ao redor do planeta. São bilhões. Então, quem dera que se dízimo salvasse o duro é isso, a pessoa ela morrer, vê que está na pior e fala, caramba, então todo o dízimo que eu dei, todo o dinheiro, todo o sacrifício que eu fiz, achando que ia me dar bem, não me dei bem, precisa ficar revoltada. Tem casos de pessoas até que vão atacar os ex-pastores, os ex-padres, os ex-rabinos que elas tiveram, no intuito de dar o troco. Ó, vocês não falaram que eu ia ficar bem com o dízimo ou com várias promessas que me foram feitas, né? Promessas exageradas, né? Então, a pessoa depois vem cobrar. Falei, cadê? Me prometeram tanta coisa, eu tô aqui na pior após a morte? Pois é. Quem dera que um dia, quem sabe todo mundo vai poder ter experiência fora do corpo para ver esse tipo de coisa por si mesmo, né? Quem sabe? Olha o Nod coloca, depois do desencarno, o que podemos fazer para encontrar uma consciência que nos foi próxima? Quais são as ocupações no outro plano depois do desencarne de uma consciência? Bom, a primeira pergunta do Nod então é o seguinte, como fazer para encontrar uma pessoa? Nod, em geral, é só pensar nela. Pensar com muita força de vontade, com muita intensidade, em muitos casos já é suficiente para você encontrar essa pessoa. Em muitos casos, não em todos, tá? Por quê? Fora do corpo não tem Waze, não tem GPS, não tem Google Mapa, não tem nada disso. Você vai se guiar pelo quê?
pela força do pensamento. E é uma força. Então, Nod, a gente não precisa ter estrada, nem a gente não precisa passar por nada para se locomover fora do corpo. Uma pessoa mais lúcida, uma pessoa mais até um pouquinho menos, né, do meio doente comum, ela pode se locomover baseado no pensamento. Ela pensa num local, ela está lá. Ela pensa em outro, ela vai para o outro. Mas, por que nem sempre funciona? Porque certas pessoas estão tão ruins ou estão tão perturbadas após a morte, Nod, que não adianta muitas vezes pensar nelas. A dimensão que ela está, não vou dizer que é inacessível, mas às vezes é muito doente, muito complicado de se chegar até lá. Então, um ser super evoluído pode, esse até pode, mas a gente às vezes vai ter dificuldade de pensar na pessoa e já estar diante dela. Isso pode acontecer, tá? Lembrando, em função de quem você pensa, como ele está, se ela está lúcida fora do corpo ou não, se ela está numa dimensão muito doente, se ela fez uma barbaridade, enfim, aí depende de cada caso, tá? Mas em geral, basta você pensar numa pessoa para estar perto dela nessas experiências de quase morte, tá, nas experiências fora do corpo e também no processo da vida após a morte, tá bem? Segunda pergunta do Nod: quais são as ocupações no outro plano, nas outras dimensões, né, daqueles, né, após a pessoa descartar o corpo? Nod, a resposta é depende. Varia muito de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que trabalham assim como aqui? Tem. Tem pessoas que trabalham, mas como assim trabalhar? Como professor? Sim. Como carpinteiro, como jardineiro, como eletricista, ou como alguém que faz aparelho? Sim. Toda profissão pode ser executada lá de lá. Então, quer dizer que eu estou, né? Então, olha só, eu estou querendo dizer que após a morte, em vez de ter o descanso eterno, em vez de ter as bênçãos infinitas, você pode trabalhar? Pode ser que sim. Mas depende muito, como eu falei, da consciência, do local para onde ela vai, do nível de evolução que ela tem. Porque veja bem, algumas pessoas, Nod, já têm ocupações menos braçais, já se dedicam ao estudo, a às vezes ficar visitando o universo, entendendo e conversando com consciências, mas depende muito dos interesses que a pessoa tem, do nível mental, emocional e energético que essa pessoa dispõe após a morte. Entende? Então a gente pode fazer tanto. Isso que eu estou supondo é alguém que seja melhor, né? Porque uma pessoa que não saiba que morreu, essa não vai fazer nada, ela vai continuar ali zumbi, continua psicótica, achando que tem um corpo humano e não tem. Ok? Isso é um ponto. Outro ponto, Nod, é que a pessoa ela pode saber que ela está morta, mas ela ser um chamado assediador, ser alguém negativo, mal intencionado, então não tem ocupação nenhuma. Agora, as pessoas equilibradas, as pessoas melhores, tem que ver quais as lições que ela precisa ter ainda. Tem pessoas que se dedicam, por exemplo, a ser amparadores dos outros. Sabe o que a gente fala de amparador, ser de luz? Pois é. Qual que é a função de uma pessoa? Às vezes é ser um amparador. É inspirar ideias, é jogar energias, é poder interceder em favor dos outros. Se uma pessoa já faz aqui isso na vida humana, é bem provável que ela só continue fazendo a mesma coisa, entende? Agora, uma pessoa que não faz nada pelos outros aqui, é só egoísta, é só briguenta, é só isso, é só aquilo, ela vai fazer algo por alguém após a morte? Talvez até faça, mas não é o mais comum. O mais comum é quem já é um amparador aqui, quem já é alguém positivo aqui, vai estender e ampliar essa condição após a sua vivência, após descartar o seu corpo físico. Tá bem? Então, não tem como te responder porque cada caso é um caso e pode variar desde um trabalhador braçal, entre aspas, que trabalha em hospitais extrafísicos, que trabalha em educandários, que trabalham em vários locais, até como pessoas ali evoluídas que se dedicam a ajudar os outros a crescer, a se desenvolver nos mais diversos aspectos também, tá certo? Muito obrigado pelas perguntas aí, essas perguntas realmente são
Bem importante, show de bola. O Nod continua aqui. Como este conhecimento pode ajudar quando desencarnamos, né? Quando descartamos o corpo físico? Nod, pode ajudar em tudo. Por quê? Porque você já tem mais noção de que você é um ser menos limitado ou ilimitado. Você tem mais noção disso. Então veja bem, uma pessoa que ela morre e ela é totalmente ignorante nesses assuntos, ela vai ter que reaprender muito mais coisas, ela não tem noção das coisas que ela pode fazer ou não. Vamos lembrar sempre o seguinte, Nod, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Então, se você sabe que você pode se locomover pela força do pensamento, que você pode criar objetos, que você pode acessar informações complexíssimas, se você entende que você pode até se conectar com seres mais amadurecidos, com amparador, tudo que a gente sabe aqui, quando a gente está expandido lá do outro lado, meu caro, tudo fica mais potencializado e esse conhecimento ele é muito forte. E olha só, pensa bem, Nod, aquela pessoa que morre, por exemplo, que ela descartou o corpo dela, não morreu porque não morre, né? E ela se dá conta que está em outra dimensão. Ela fala, então é agora, morrer é isso? Morri, tô morta, entendi agora. E ela fica ali praticamente sem entender nada, não sabe que existem túneis de luz ou passagens interdimensionais. Ela não sabe nada sobre revisão da vida. Ela não sabe muita pouca coisa sobre cosmoética ou ética. Então a pessoa fica ali sempre patinando, mesmo sabendo que às vezes já passou pela morte biológica. Entende? Muitas pessoas são assim. Ela não entende nada, acaba às vezes querendo ficar perto da família para ajudar. E como eu sempre falo, após a morte, ficar perto da família você só piora tudo para você e para os outros. Então a ignorância acaba tendo um preço, como tudo, em tudo, não é mesmo? Você não concorda? Quantas vezes erramos ou subaproveitamos qualquer coisa por falta de conhecimento? Então a ignorância pesa, a ignorância machuca, a ignorância atrasa. Então, ter esse conhecimento aqui, esse conhecimento vai se expandir fora do corpo em outras dimensões. Isso pode alavancar nosso tempo de recuperação após a morte, se houver. Pode alavancar nossos processos de, conexão com locais mais avançados. Enfim, a gente vai poder ter uma vivência muito mais otimizada nesse sentido, tá? Então, tem muito a ver, sim. Roberta coloca aqui, bom dia. A nossa australiana. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Roberta. Lembrando a galera para deixar seu like aí, gente. Obrigado aí pela lembrança, Roberta. Estamos com 68 likes. Nossa meta é 100 likes até o final da nossa live. Tomara que consigamos até lá. Então, quem não deu o seu like, né? Agradeço muito se puder nos ajudar, nos contribuir nesse sentido, tá bem? A própria Flávia comentou na live passada aqui também que às vezes ela dá chat ou superchat para que ela entende que isso alavanca a live se alguém também. Enfim, toda forma de contribuição, de alavancar, estamos agradecendo, tá bom? Então, obrigado aí pela presença mais uma vez da Roberta, lá da Ilha do Canguru. Nete Castro, aprendendo muito com você, obrigado por tudo. Obrigado, Nete, eu que agradeço aí a presença e a participação, obrigado. Bom saber, obrigado pelo feedback, sempre sua ajuda nesse sentido, tá? O Nod coloca também, como vigiar o pensamento, não pensar coisas ruins, mesmo a gente tendo ciência que é ruim e não praticamos. Tem algum encosto que influencia nossos pensamentos e se tem, como agir contra isso? Nod, muito boas perguntas a sua. É o seguinte, o processo de vigiar o pensamento, ele é feito na base da marra, na base da tentativa e acerto e repetição. Isso, com o tempo, vai causar o que a gente chama de reeducação. O que é reeducação? Você vai mudando as suas chaves mentais, entende? O modo como você pensa. Porque, querendo ou não, Nod, o pensamento é um hábito. É um hábito. Sabe a pessoa que chega em casa e, sei lá, tem o hábito de jogar o sapato fora e, sei lá, deitar na cama ou deitar no sofá? É um hábito.
ela faz aquilo de modo automático, é automatizado, ela faz aquilo, certo? Pois bem, pensamento negativo também tem esse processo de automatismo. A pessoa está tão acostumada naquilo que já é uma segunda natureza conforme ela pensa e age. Então, precisa do quê? Uma reeducação, mudar o hábito de pensamento. Ah, mas como é que eu vou pensar uma coisa que é ruim se eu sei que ele é ruim? Veja, o ponto aqui, Nod, o grande X, a grande essência da questão é o ponto emocional. É a gente aprender a olhar de uma forma mais isenta ou profissional. Então, por exemplo, se você... eu tenho o exemplo aqui da desorganização, por exemplo, hoje é organização. Vamos pegar esse traço. Você pode olhar para uma pessoa que é desorganizada e falar, olha só, essa pessoa é desorganizada. Veja, isso não é negativo. Por quê? Você apenas fez uma análise. Isso ela é desorganizada. Agora, quando você olha para a pessoa e fala, mas é desorganizado, hein? Puta que pariu, mas cara desorganizado, ou mulher não sei o que, ou bagunça, já veio emocional. Tá entendendo? O emocional exaltou, tomou conta, já era. Tá negativo, tá patológico. Você tem que voltar. Opa, entendi que eu fiz isso aqui agora, vou parar. Para, analisa e volta. Então, por quê? Se a cada vez que você pisar na bola, escorregou no quiabo, escorregou no tomate, você viu que, opa, tive um pensamento ruim aqui, opa, esquece, não é se culpar, opa, você corta na hora e fala, opa, voltou, acaba com isso e não pensa mais. Por quê? Se ainda tem muito emocional na parada, aí é o negativo. É que nem ex-companheira, por exemplo, ou, enfim, ex-companheiro, né? A pessoa, às vezes você pensa num ex, se você tá, minha ex tinha tal defeito, tinha isso, tinha aquilo, se você analisa de uma forma tranquila, tá tudo certo. Agora, se é uma separação que foi doída, foi traumática, você tá magoado, às vezes fala, ah, meu ex tinha isso e aquilo. Nas duas situações você falou exatamente a mesma coisa. Por que uma foi neutra? Por que a outra, não vou dizer que foi positivo, foi neutro, uma análise fria. Por que o outro ponto foi negativo, foi patológico? Por quê? Porque no outro teve o processo aí emocional. O teu emocional exaltou, pronto, foi pro buraco. Não adianta nada você ficar ali. Eu não, estou fazendo uma análise, uma constatação. Besteira, teu emocional está gritando. Entende? Então a grande chave não é você. Eu posso pensar coisa ruim, desde que o emocional não grite. Eu posso olhar para uma pessoa no trânsito e falar: olha só que cara barbeiro, ó. Olha, esse cara aí tá cortando todo mundo, tá andando errado, ou tá andando devagar, ou tá andando que não doido. Sei lá, eu posso olhar para alguém no trânsito, Nod, analisando: ó, essa pessoa aqui, ou ela tá. Por que ela tá tão apressada? Será que tá morrendo alguém na casa dela? Será que tá alguém doente no carro que ele tá tentando levar para o hospital? Eu posso analisar o que está acontecendo com aquele motorista ali que parece um doido no trânsito ou está fazendo muita barbeiragem. Entende? Isso é uma análise. Agora, já xingou a pessoa, já não sei o que, já se exaltou, aí é negativo. Então, essa, entre aspas, sutileza do emocional, que não é tão sutil assim, é que é o ponteiro para tudo isso, tá? E você também perguntou, tem algum encosto, quer dizer, algum, né, um ser extrafísico doente, tem alguma consciência enferma ali que influencia? Tem sim, Nod, tem demais. E como é que você faz agir contra isso? Fazendo o que eu falei antes. Teve um pensamento, se deu conta dele, corta. Na hora. E cortar como? Com a vontade, ora, com a sua intenção. Tô pensando um monte de coisa negativa. Opa, o que eu tô pensando? Isso aqui não é meu. Opa, então se é meu, acabou. Não vou pensar mais nisso. Pense em outra coisa. Muito raro uma pessoa que seja tão fraco mental a ponto de não conseguir mudar um bloco de pensamento. De ficar naquele... Eu não quero pensar nisso e fica pensando o tempo todo. Muito mais difícil. Vai ver um desenho, vai ver uma Netflix, vai fazer qualquer coisa, mas não se renda para esse tipo de coisa. Entende? Então é aí que você vai poder superar esse processo. Agora, só não acuse os assediadores, tá? O encosto chama de assediador. São seres doentios ou imaturos. Não pense mal deles. Não culpe eles, não fique fulo da cara com eles.
culpando eles, tá? A responsabilidade é nossa, ponto final. Se a gente tem uma reeducação de pensamento, note, como eu falei para você antes, eles não conseguem acessar a gente. Se é uma pessoa que está habituada a cortar pensamento negativo e colocar pensamentos neutros, ou pelo menos tirar a carga emocional do processo, pode chegar ao ser doente que for, patológico que for, para perto da gente. E pode falar, pensa maldoso. Então, sabe, fazer aquela fofoca, olha lá fulano, olha isso, olha aquilo, tentando fazer com que a gente fique ali evocando e focalizando naquilo que o outro tem de ruim. Sabe? Isso não vai reverberar mais na gente. Ele pode ficar ali o dia todo tentando. Quando ele chega uma hora que ele desiste, não, esse cara aqui, o Nod não tem jeito, olha, eu não consigo dobrar ele. Ele não se rende para pensamentos doentes. Ele até começa, mas não consigo influenciar esse cara. Entendeu? Esse é o ponto. Agora, se a pessoa dá brecha, se ela vive distraída, se o nível de cosmoética, se o nível de moralidade dela é baixo, aí ela não tá nem aí. Ela pensa, aí que ela põe o pé na jaca, chega o assediador, chega essa consciência doente, só começa a jogar os pensamentos doentes, pode sair fora. O outro, ele mesmo já se dá, acaba pegando aquela carga e já, sabe, se joga no buraco mesmo e a coisa complica cada vez mais, tá? Então, como fazer isso? Agir mentalmente. Essa postura de vigilância, de cortar sempre que perceber algo nesse sentido, tá? É o princípio de não se permitir pensar mal dos outros, de ninguém. Lembrando, pensar mal do ponto de vista emocional, tá certo? Eu posso olhar para mim mesmo, olha, eu tenho esse defeito aqui, ó, mas eu não estou me espetando, eu não estou me martirizando. Eu posso olhar os defeitos meu, dos outros, da sociedade, todo mundo, é uma análise. Desde que se você esteja estabilizado psicossomaticamente ou emocionalmente, tá certo? O Nord coloca, sou fã do canal, admiro seu trabalho. Obrigado, Nord, muito obrigado mesmo aí pela sua participação, sempre muito bacana e legal saber a devolutiva também de que esse trabalho está contribuindo em algo para você, tá certo? Muito obrigado mesmo, parabéns. Obrigado. Fátima Borges coloca, vi também, muito bom. Imagina que ela deve estar falando do podcast, né? Então, legal, Fátima. Quem não viu ainda, quem depois está chegando na live depois, lembrando, eu vou colocar naqueles recados para quem é inscrito no canal. Todo mundo que é inscrito vai receber ali o link do podcast. Eu me esqueci de colocar antes, né? Também não ia colocar hoje, esqueci. Mas amanhã eu coloco para vocês, tá certo? Estelita coloca, boa noite, professor, e a todos, aqui do Rio de Janeiro, mais uma carioca, seja muito bem-vindo, Estelita. Paula coloca, minhas irmãs corriam e me deixavam, tá falando aquele, no caso lá do cavalo e do boi, né? Minhas irmãs corriam e me deixavam sozinha quando eu vi o sangue no meu corpo e voltava pro corpo. E tranquilo no outro dia, fiquei muito doente, resumindo, não sei se vai muito longo. Deitado dormindo, comecei a dormir, ter muita falta de ar. Saí do corpo, tinha 3 amparadores do lado da minha cama. Tava indo embora com eles, mas aí eu lembrava dos meus cachorros e falava que eu preciso, né, voltar para os meus cachorros. Precisam de mim, quem vai cuidar deles? Os amparadores conversavam bastante, aí depois de um tempo, logo eu voltei. Detalhes, professores apagaram a conversa. Professor, tem muito mais coisa para falar nessas experiências que tive. Legal, Paulo. Mas olha, o que você está falando aqui parece ser mais uma experiência pesadelar, né? De ver o sangue. Porque, pode ser experiências fora do corpo, até pode, mas são menos comuns nesse sentido, tá? Mas eu não ficaria tão impressionada, não. Se você... Até porque algo nesse sentido é mais talvez para assustar alguém, para incomodar, mas nada que seja tão fora da casinha, tão perigoso, tá? Também, não sei se os amparadores te levariam assim, né? Ah, eu vou embora, vamos levar embora, tô indo embora. Também talvez tenha que ver, tá, Paulo? Porque se é uma experiência lúcida, você pode perguntar para esses amparadores, para esses seres de luz, ó, vocês estão me levando para uma vida após a morte, vocês querem me levar para algum local, por quê? Tem muitos casos, Paulo, que os amparadores nos levam para conhecer algo, para conhecer uma pessoa, eles vão de fato ser guias, sabe? Cicerones. Então eles vão nos guiar em certas experiências. Então vale a pena, se não for, porque
Se não for nada relacionado à morte, é muito difícil que seja algo nesse sentido. Muitas vezes o amparador está te levando para uma experiência positiva, agradável, algo para você conhecer e crescer. E você está ali preocupado em não deixar o seu corpo, não morrer, preocupado com os cachorros, preocupada com isso, com aquilo, tá? Então, na próxima vez, já que é amparador, pergunta. Para onde estão me levando? Vocês querem me levar para um local definitivo? Vocês querem me levar para ter uma experiência, para conhecer algo, tá? Porque é muito comum amparadores aparecerem e quererem levar a gente para ver alguma coisa, para entender algo. Isso aí acontece direto, tá? Fátima Borges pergunta: como posso saber se eu tenho um amparador? Fátima, essa pergunta é muito boa. E ela diz o seguinte: a resposta é a seguinte: analisa o quanto que você está ajudando os outros. Simples assim. Por quê? Os amparadores, eles nos ajudam das mais diversas formas, mas o amparador, Fátima, é alguém que está ali em prol da assistência, em prol de ajudar os outros, entende? Então o amparador, ele nunca, ou muito raramente, ele vai aparecer só para dar um oi, para passar uma tarde com você, para ver um filminho junto, não funciona assim. Os amparadores, Fátima, eles estão onde há assistência, onde a fraternidade acontece. Se uma pessoa nunca faz nada, raramente faz algo pelos outros, essa pessoa não precisa de amparador. Você concorda? Olha só, olha a lógica. Se os amparadores estão aonde tem gente precisando de ajuda, se você nunca faz nada para quem está precisando de ajuda, logo não precisa de amparador contigo. Agora, se você tem essa ideia de que o amparador é alguém que só nos ajuda, aí também está um pouco equivocado. Eles também nos ajudam? Também, mas desde que tenhamos autoridade moral, quer dizer, tenhamos uma ficha de coisas positivas que foram feitas na nossa vida. Entende? Aí você vai descobrir se tem amparador ou não. Porque as pessoas acham que tem amparador é só alguém que não, eu sou ajudado. É quase como se é mimado. Não, tudo que eu peço eles me dão. Isso não é amparador, não é assim. Então eu digo por quê? Eu trabalho com amparador, mas sempre que o amparador está comigo é para quê? Para atender a demanda dos outros. Eventualmente tem uma coisa minha? Tem. De vez em quando uma coisa, outra eles aparecem, me dão uma ajuda, mas muito raramente. Sempre que estão do lado é para fazer algo para alguém, ou para trabalhar em uma ideia, para trabalhar em um projeto, em algo que vai, sabe, ser bom para outras pessoas. Se uma pessoa, Fátima, só passa o dia inteiro dormindo, comendo, ela não faz nada de produtivo, de útil, essa pessoa não precisa de amparador. Entende? Então existem várias formas de saber se tem um amparador ou não. A síntese, dá para ficar falando aqui um montão de tempo. E nós já estamos com 1h40, eu vou dar até uma acelerada, porque senão a gente também vai passar muito de 2 horas. Mas se você pensar nessa essência, você vai entender se você tem ou não um amparador, tá? Agora, se eu perguntar, Fátima, qual foi a última pessoa que você ajudou? E você buscar lá na sua memória, a última pessoa que eu ajudei? Então, 10 anos atrás, se a pessoa pensa na ajuda que ela fez, sempre é muito antiga, sempre é muito longínquo, tá longe, não vai ter um amparador tão cedo. A não ser que mude, ok? A Paula, que eu já li. João Paulo, boa noite, Alexandre, de Carapicuíba, São Paulo. Muito boa noite, Zé Paulo. Primeira pessoa de Carapicuíba que aparece aqui nas nossas lives, desde que elas começaram. Seja muito bem-vindo. Estelita falou, ele disse antes que disse à enfermeira que gostava de ajudar as pessoas e depois disse que era uma pessoa ruim, sem empatia. Então ele mentiu para a enfermeira. Eu não sei se ele falou que era uma pessoa ruim, mas ele quis dizer que era uma pessoa difícil. Vamos colocar assim nesse sentido. Mas veja, tem pessoas, Estelites, que não dá pra gente afirmar também que são ruins pela postura que ela tem. Tem gente que é teimoso, que é marrento, que é isso, que é aquilo. Mas está sempre ajudando, está sempre contribuindo, está sempre fazendo algo ali de positivo pelos outros, tá? Então, tem que ver se realmente é alguém que parece difícil ou se é o que é realmente que é difícil. Porque tem muitas pessoas que são assim e podem ser bem assistenciais, tá? Mas vai saber, realmente, ou ele mentiu. Eu não acho que ele mentiu para a enfermeira, até porque depois, né, Estelita, o relato do Dominique mesmo, ele
no final meio que fechou, né? Ele falou que ele queria ajudar as pessoas. Olha só, ele falou que ele queria ajudar as pessoas. Aí a voz que falou para ele, falou, ó, você precisa voltar porque você tem que ajudar muitas pessoas. A voz falou para ele. E aí depois que ele voltou, ele falou que ele começou a trabalhar com educação e estava ajudando muitas pessoas. Então, é muita ajuda nesse meio. Acho muito improvável que ele tenha mentido. Talvez foi o modo de se expressar ou o modo como ele se vê. Às vezes tem isso também. A pessoa é super assistencial e o modo como ela se vê são lentes da negatividade. Ela nunca se acha capaz. Tem tudo isso, tá? Então, tem que analisar o caso. A Paula disse que eu já li. Helena coloca, achei a entrevista completa também, não vi o tempo passar. Que legal, Helena. Também gostei, achei bem interessante nesse sentido. Olha só, Flávia, boa noite. A Flávia se inscreveu por 7 meses a mais aí no nosso, como membro do Cordão de Prata. Muito obrigado, Flávia, pela força, pela presença. Como você mesmo nos esclareceu aqui na live passada, por esse incentivo que você dá nessas lives aqui. Muito obrigado. Então, a Neca colocou boa noite, né, as melhores energias para nós. Isso aí, Flávio. Muito obrigado pela inscrição, pela voz de confiança e também para estar ajudando aí a alavancar o vídeo e tudo mais. Muito obrigado mais uma vez, Flávio. A Mary coloca, professor, você é casado? Se sim, sua esposa também trabalha no astral? Não, Mary. Estou solteiro. Não sou casado. Já fui. Mas é um assunto, né? Dupla companheira é uma coisa complicada, né? Mas, enfim. Mas já tive tanto companheiras que não eram da área quanto que eram. Desde namorados até que se envolviam em outras não. Então, isso depende muito. Mas é claro, alguém que trabalha com você, que tem afinidade com as ideias, que te entende, é muito melhor do que aquela outra pessoa que, mesmo que não atrapalhe, que não interfira negativamente, mas que muitas vezes você não pode compartilhar ideias, né? Então, o melhor é quem realmente pode fazer algo mais positivo, né? Ó, Indira Gomes está por aí também. Paz, obrigado, Indira. Muito boa noite para você. Agora que eu vi a Flávia contribuiu com 10,90 também. Flávia, muito obrigado. Fica até sem jeito aí. Muito obrigado pelo super chat aí. Sei que você está fazendo isso para alavancar o canal, para alavancar o vídeo, né? Que você mesmo falou que isso aí ajuda na divulgação. Agora que eu vi, não tinha visto, eu tinha visto um membro ali. Obrigado, Flávio. Ó, não sei nem como falar. Gratidão de todo o meu cardiochakra e todo o meu coração aí. Muito obrigado por toda a ajuda que você dá nesse sentido. Lembrando que o canal aqui é monetizado, mas esse dinheiro vai ser tudo revertido aí para a causa da experiência de quase morte. Então, o intuito do canal não é fazer caixa, muito pelo contrário, é poder também usar esse dinheiro aí para outros fins assistenciais. Então, muito obrigado por toda a contribuição dada, tá? Gratidão demais, Flávio. Paula coloca, professor, não foi sonho, estava muito lúcido, era muito real, é porque eu não consigo escrever as consciências, não me deixa que o senhor vai me entender. Relaxa, Paulo, tá tudo certo. Mas se era projeção mesmo, então fica tentando entender qual era o contexto. Isso aqui não te agradou, na próxima vez tenta sair fora disso. Pense em outro local, pense na situação e saia dali, caia fora, porque isso a gente pode fazer. É diferente do sonho. No sonho acontece as coisas, a gente é passivo. Na experiência projetiva, na projeção lúcida, não. Que negócio ruim, que negócio esquisito, não quero isso aqui. Sai fora, pense em outro local, pense em outro ambiente, pense em outra pessoa, sabe? Se desloque, não fique parado, não fique passivo aceitando tudo que aconteça, tá? Então, da próxima vez tente ser mais ativa, ok? Lucileide, também membro do canal, também está aqui, também dando um oi, muito boa noite, né? Seja muito bem-vinda. Agora que eu vi o Nod também contribuiu com 5 reais. Obrigado, Nod. Muito obrigado pela ajuda aí. E lembrando, até como a Flávia comentou que ela vê que isso daí ajuda a alavancar o vídeo, né? A otimizar a live, no caso. Então, muito obrigado, Nod, pela sua contribuição também. Mas, gente, lembrando, isso aqui ninguém precisa fazer não, tá? Só se tiver mesmo afim. Mesmo assim, já tivemos os dois aí, né? 3 com a inscrição da Flávia, já tá de bom tamanho, acho que já vai alavancar bastante aí. Obrigado pela ajuda de vocês, obrigado Flávio, Nod mais uma vez, tá? Gratidão demais.
A Yolanda coloca: preciso de ajuda. Vocês podem me ajudar? Claro, Yolanda. Inclusive, eu não sei qual ajuda que você quer. Se é conhecimento, se é informação, se é assistência de energia, o que pode ser. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui um trabalho chamado TENEPS, tá? Então, o que é TENEPS? Ah, de novo esqueci de colocar aqui. É... ai, ai. Então, assim, Yolanda, nós temos um serviço aqui de chamar de energização à distância, tá? Eu falo que é energização à distância para ficar mais óbvio, mais claro de se entender, mas chama TENEPS, Tarefa Energética Pessoal. Como é que funciona? Você vai colocar o seu nome, o nome de quem está precisando de ajuda, em um e-mail, ou pode ser em papel, carta, algo nesse sentido, tá? E aí você vai mandar para pessoas que são, vamos dizer assim, energizadores. São pessoas que fazem essa TENEPS e elas ajudam pessoas que têm ou que estão precisando de ajuda, tá? Nessa energização você vai poder ser auxiliada é, num período que vai de um dia até 6 meses, mas pode durar até mais. Mas em média, né, essa faixa entre um dia até 6 meses de ajuda, tá? E eu vou deixar o link aqui do vídeo, esse vídeo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o link para você, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Para você e para quem quiser, para poder pedir algum tipo de ajuda. Então, Yolanda, esse link que eu vou colocar aqui agora, ó, no chat, esse link aqui, ó, tá? Que eu coloquei aqui, é o do vídeo do YouTube aqui do canal, onde eu explico em detalhes como é que a TENEPS funciona. Posso pedir ajuda para pessoas que já morreram? Pode. Pode pedir ajuda para não sei quem, para não sei o quê. Que tipo de ajuda que eu não posso, que não é interessante pedir? Também tá lá. Ah, eu quero ganhar dinheiro porque, enfim, sabe, certos pedidos que, né, você pode pedir o que você quiser, né? Assim que a coisa funciona. Não é milagroso, mas ajuda bastante. Então, tá precisando de uma ideia, tá precisando abrir os seus caminhos, tá precisando, sabe, ter um apoio maior, uma vitalidade, que as coisas realmente aconteçam melhor na tua vida, se você é bem intencionado, obviamente, escreva lá na TENEPS, nessa energização, assista com calma esse vídeo que eu coloquei aqui no último comentário aqui, tá? Porque lá eu explico tudinho, para quem mandar, tem sites, eu também tenho e-mails que você pode mandar, e você pode mandar para várias instituições pedido de ajuda, ou pode mandar para mim também, eu recebo também pedido de TENEPS, tá? Mas no vídeo está tudo bem explicadinho ali e nós podemos ajudar sim. Agora, como eu falei, depende da ajuda, né? Se você quiser US$ 1 milhão aí, eu realmente não vou poder te ajudar. Até bem menos do que isso. Mas enfim. Mas ajuda a gente sempre faz dentro do nosso alcance, dentro das nossas possibilidades, tá certo? Olha, a Nádia tá por aí também. Nádia Mimi coloca: oi, Alexandre, saí do corpo lúcida 3 dias atrás e briguei com uma consciência que estava tocando minha cachorra. Tô mal desde então. Será que ela pode estar comigo ainda? Nádia, não sei, mas se eu fosse você, eu não me importaria muito com isso, não. Não significa que eu sou uma pessoa fria ou que eu sou uma pessoa que não se importa com as coisas, não é isso. Mas veja bem, eu não sei se ela está ligada a você, mas você está ligada a ela. Entendeu? Ou não entendeu? O acoplamento de energias acontece pelos nossos pensamentos e sentimentos. Que nem você falou, você está mal desde então. Então é porque você ainda está conectado àquilo. Seja por culpa, seja por, enfim, né? Não dizer arrependimento, mas seja pelo traço que você quiser. Não. Eu fiquei espantada comigo mesmo, eu fiquei magoada com as minhas próprias atitudes. Enfim, eu não sei qual é o sentimento que está pesando mais para você, mas isso é um ponto de conexão. Por isso que eu falei, se eu fosse você, eu não me importaria mais com isso. São águas passadas. Não há nada que você vai fazer agora que vai reverter o processo. Agora, se você tiver uma nova experiência e aparecer essa consciência de novo para você, você vai poder analisar. Ela está chateada? Ela está brava? Como é que ela está?
às vezes é a gente que fica mal, o outro não, sabe? Agora, claro, isso mostra que você é uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que se importa com esse tipo de coisa, mas se eu fosse você, eu deixaria pra lá. Por quê? Se ela estiver com você ainda, uma hora você vai perceber. Mas perceber não porque você está mal, não porque você está conectada, mas porque você sentiu a presença dela mais uma vez. Você pode estar mal porque ela está perto de você, te provocando e querendo brigar e querendo dar revanche. É possível, tá? Mas, ainda que tenha a presença dela aí, você só vai ficar mal se você permitir, se você deixar, se você quiser. Entende? E não é muito interessante da nossa parte ficar tendo isso. Porque não é você ficando mal, não é você tendo esse tipo de postura que a situação vai mudar e que ela vai entender. Você, nossa, ela está mal, agora eu entendi, vou parar de atacá-la. Geralmente quando a gente briga com alguém, com esses seres mais perturbados, assim, mais desequilibrados, eles não querem saber. Se você está mal, eles querem que você fique pior ainda, sabe? Eles não vão se compadecer com o que você está pensando, com quem você, como você está agindo em função do que aconteceu. Eles não estão nem aí. Estão nem aí. Então, tira essa carga, tira essa mochila energética do teu ombro, das tuas costas. Para de pensar nisso e quando acontecer de novo, pense. Como é que ela está? Se você puder, às vezes, conversar com ela, talvez jogar boas energias para ela, sabe? Esterilizar a energia. Mas isso eu não posso, é numa situação se vier a acontecer, ok? Mas na vida é assim, às vezes você briga com alguém, acontece uma coisa desagradável, daqui a pouco a pessoa nem liga mais para aquilo. Tem que ver, né? Como é que essa pessoa que você brigou é daquelas que guarda a mágoa fácil? Aí pode ser. Porque tem gente, né, Nádia, que você briga, você faz o que você quiser e ainda assim a pessoa não tá nem aí, ela nem liga, ela dá de ombros e. Então varia muito de pessoa para pessoa, tá? Agora, fica antenado, só não fica encucado com esse tipo de coisa. Relaxa e se tiver depois, você vai ver como é que você vai lidar com isso, tá? Se acontecer de aparecer de novo também, volta aqui numa outra live futura para contar o que aconteceu, se ela apareceu, se apareceu para você, como é que estava, se você conseguiu abrir mão desse sentimento aí que tá pesando para você, tá? Depois conte pra gente as cenas dos próximos capítulos, se puder, se der, tá certo? Indira, canal de Zodiacos, obrigado, Diras, pela sua presença, sempre comentando e curtindo aí, tá? Quem não curtiu ainda, por favor, curta o vídeo, já estamos quase perto dos 100 likes de hoje. E mesmo que você veja o vídeo depois, que já passou dos 100 likes, ainda assim, curta, porque quanto mais curtidas, mais o YouTube compartilha esses assuntos, esses temas para mais e mais pessoas, tá certo? Ó, Matheus Aurélio, que é membro do canal, também está aqui, perguntou: boa noite. Podemos usar a energia do corpo energético para realizar que tipo de coisas? Matheus, muitas que você, olha, diversas coisas, como por exemplo, pode usar energia para fazer diagnósticos, para curar enfermidades, em geral pequenas, para dar bem-estar, para ser um cartão de visitas. A gente pode usar energia para fazer autodefesa, criar uma certa blindagem ou até um encapsulamento onde ninguém consegue furar essa defesa e te perturbar. Então você pode ficar inviolável em locais negativos, sejam eles intra ou extrafísicos. Com a energia a gente pode desbloquear os nossos chakras, nosso e dos outros. Com a energia a gente pode passar mensagens, recados ou informações telepáticas e também recebê-las. Com energia a gente pode criar campos energéticos na nossa casa, nos ambientes, onde naquele local só entra pessoas daquele padrão para cima e seres doentes não conseguem entrar ali. Isso é chamado de alcova blindada ou base física blindada, tá? Então, jogando energia para o ambiente, você imprime ali o teu padrão e quando chega um ser mais doente, às vezes ele não consegue, um ser perturbado, ele não consegue ficar no teu local porque a energia ali não compartilha, não é próxima da dele. Ele se sente mal com aquilo e cai fora. Com a energia a gente pode fazer a assimilação, quase é chamada também interfusão energética, e se colocar no lugar do outro, saber o que o outro pensa, o que o outro sente, o contexto da vida alheia.
Tudo isso pode ser feito com energia, tá? E especialmente ajudar os outros. Pessoas que estão enfermas, que estão sem energia, que estão às vezes depressivas, pessoas que estão mal, seja o que for que ela tenha. Quando você joga energia, isso pode dar ânimo, pode trazer ideias novas, pode desbloquear ela, pode até fazer também um processo muito sério chamado desassédio. Tirar assediadores, tirar seres doentes que estão com aquela pessoa. Então, às vezes tem aquele assediador, esse obsessor, esse ser nocivo, patológico, junto com ela. Você joga a energia, aquele assediador sai, ele cai fora. Isso dá um alívio para a pessoa, isso dá uma positividade maior. Então, até tirar assediadores ou espíritos negativos dos outros, a gente consegue através de energia. Acho que eu falei aqui tá bom, né? Se eu especificar, ainda tem muito mais coisa para falar. Eu não sei se você entende muito dos termos da Conscienciologia, Matheus, mas tem um, um texto que está publicado aqui no meu site, o site dimensãomental.com.br. Tem um texto chamado o seguinte: 100 vantagens da experiência do domínio energético. Então, veja bem, 100 vantagens do domínio energético. Quer dizer, 100 funções, 100 utilidades que as energias têm na nossa vida. Então, dá um Google, Matheus, coloca aí o número 100. 100 vantagens do domínio energético. Facinho você vai achar, dá uma lida lá. Mas é um texto cheio de terminologia técnica, tá? Então, se você não entende nada, vai ter que ter um glossário para ver, ou vai ter que pedir uma ajuda para os universitários, tá? Mas dá uma olhada lá, ver o que pode te acrescentar nesse sentido, tá bem? O Matheus também pergunta: por que o emocional interfere tanto no astral, tanto, né, nas dimensões fora do corpo? Matheus, pelo seguinte: porque o corpo que sai de dentro da gente, aquele corpo sutil, aquele corpo translúcido, aquela réplica, ele é chamado de psicossoma ou corpo emocional, corpo dos desejos. Esse corpo, então, translúcido, ele é o corpo que o que mais impera nele é as emoções, porque é o padrão dele. Então, se o teu corpo energético está mal, o teu corpo emocional está mal, tudo caminha nesse sentido fora do corpo. Então, como é que você pode ficar bem em outras dimensões se o seu corpo emocional está mal? Entende? Então veja, existe o corpo mental, onde predomina a racionalidade, o discernimento. Existe o corpo energético, como você perguntou, que é baseado mais na energia bruta, né, na força energética, no poder pessoal. E existe o corpo emocional, que é essa réplica translúcida do corpo sutil. Entende? Então por isso que a emoção afeta tudo. Se você está bem, você vai se conectar com coisas positivas. Se você está doente, está numa fase difícil, está preocupado, está triste, enfim, seja o estado emocional que você esteja, isso vai afetar também o seu desempenho, primeiro no seu corpo emocional e também nas dimensões que tem tudo a ver com o processo das emoções do corpo emocional, tá? Então uma coisa tem a ver com a outra, ok? A Nádia me coloca: acho que fiquei mal porque fiquei surpreso com a minha atitude tão brava lá, kkk. Pois é. Então, seja lá o que for, supere isso, esqueça temporariamente isso e veja o desenrolar dos assuntos. Por quê? Veja bem, Nádia. Se você deixou para lá e aquele pensamento fica insistente, aí pode ser que não seja seu. Seja aquela consciência te culpando, te apontando o dedo, lembra que você fez comigo, você brigou comigo. Então você está superado. De repente vem aquele pensamento intrusivo, repetitivo, insistente, te lembrando do caso, aí significa que tem boi na linha, quer dizer, tem assédio, tem consciências perturbadas ali, ou essa consciência te cobrando, tá apontando o dedo para você. Apontando o dedo de modo, né, simbólico de dizer que ela está ali, né, te acusando de que você fez, certo? Mas então é isso, né? Então fica atenta aí, vamos ver como é que se desenrola essa situação, tá certo? José deu boa noite, José, seja muito bem-vindo. Se bem que já estamos 2 horas e 4 minutos, né? Passamos do nosso horário, que nossas lives aqui tem 2 horas, mais do que já fica muito complicado, já até nem é muito bom para as pessoas que querem assistir depois, né? Fica muito longo. Então, boa noite, Josi. Se você não viu, volta depois daqui a live, assista desde o começo para a gente poder, você possa, né, ver tudo o que aconteceu aí no dia de hoje, tá certo?
Ó, a Indira fez uma pergunta que eu vou ser a última de hoje, tá, gente? Aí depois a gente realmente encerra para não ficar muito mais extenso que o comum, tá bem? Mas a Indira perguntou, tá? Indira é Indira, tem que responder Indira, né? Não dá para deixar de responder ela, né? Uma grande participadora do canal aqui. Ela coloca, professor, o pensamento deve estar pareado com a energia no uso da mesma? Indira não precisa nem perguntar isso, tá? Porque o pensamento ele é pareado com a energia e com as emoções. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo o que não é dito das EQM e o que não é dito das emoções. Esse é um vídeo que eu falo muito desse trio que não se separa nunca. Pensamento, sentimento e energia são uma coisa só. A gente separa até didaticamente, mas o seu pensamento está aparelhado com energia. Se você pensa em dir assim, ó, eu odeio tal pessoa, esse pensamento já acessou um padrão emocional que já interferiu nas suas energias, seja equilibrando ou, nesse caso, intoxicando suas energias. Eu quero que a pessoa morra. Você pensou isso. Pronto. Teu pensamento afetou o emocional, que afetou a energia. Então, esses três estão sempre juntos o tempo todo, ininterruptamente. Veja bem, não existe pensamentos isolados sem nenhuma emoção por trás, sempre tem. Mesmo aquela emoção mais neutra, aparentemente mais indiferente, ainda assim não importa. Sempre é um conteúdo emocional, um fundo emocional. E a energia, o que é a nossa energia? Ela tem uma mensagem, um conteúdo. Qual é o conteúdo da nossa energia? O que a gente pensa, o padrão do que a gente pensa, o padrão do que a gente se emociona ou sente. Entende? Uma coisa ligada com a outra o tempo todo. Fora do corpo isso fica muito nítido. Pensamento, sentimento e energia são indissociáveis na nossa evolução, tá? Então, deve estar parado. Não, eles estão parados. A questão é, qual é o nível das coisas que você está pensando? São coisas mais saudáveis ou são coisas mais negativas? Aquilo está te impulsionando ou está te atrasando? Está te nutrindo ou está te intoxicando? Como é que são os teus pensamentos? Como é que estão o teu emocional? Agora, a energia também pode ajudar? Pode. Você vai num local que tem muita energia positiva, você puxa muita energia para você. Essa energia pode até certo ponto aliviar, equilibrar tanto o emocional quanto o mental. Sabe? A energia até certo ponto é aquela água que lava, que limpa, que elucida e que, sabe, deixa tudo mais tranquilo, tudo mais sereno também. Então absorver energia positiva é muito bom, mas o fundo da questão é sempre o processo dos pensamentos, que é a coisa mais séria que tem, tá certo? Então, gente, chegamos aqui, estamos 2 horas e 7 de live, né? 2 horas e 7 minutos de live, vamos encerrando por aqui. Mais uma vez eu convido vocês aqui, quem não viu, veja lá o podcast que eu participei no Lutz Podcast, falando sobre EQM e outros temas que a gente também aborda aqui no canal. Quase 3 horas ali que são muito boas. Quem puder, curta o vídeo lá no canal dele. Se puder comentar também, só ajuda a impulsionar o vídeo, também é muito positivo. E se você quer saber como encontrar esse vídeo, ou procure por Lutz Podcast no YouTube, ou o primeiro link da descrição aqui do vídeo, já tem para você só clicar e ir lá para o nosso. E foi muito legal, foi um bate-papo excelente, eu gostei muito. Espero, quem sabe, né, que poder talvez voltar no Lutz, talvez em outros podcasts aí, quem sabe participar também, porque eu gostei demais da experiência, achei muito positivo, achei muito legal. E teve aquela sincronicidade que eu comentei também aqui no meio da live, que após eu sair da casa dele, lá, isso foi lá em São Paulo, quando eu estava no Uber, eu vi o Boni, o que era o ex-chefão da Rede Globo, e isso para mim foi uma baita sincronicidade que acho que tem um conteúdo ali, uma mensagem até certo ponto que foi passada por... Mas que as minhas hipóteses, vamos ver se com o passar do tempo aí, vamos concretizar, tá certo? Então, gente, né? Se puder, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. E é isso. Então, muito obrigado pelas perguntas, pelas presenças, por todo o apoio que vocês deram em todos os sentidos aqui na live, né? A Flávia, nós deram apoios diferentes, mas que também ajudam a alavancar todo o processo aí. Então, meu muito obrigado a todos. Então, esse foi mais uma live, nossa Voltei para Contar número 96. É um prazer estar falando com vocês, lendo, interagindo e comentando.
Então agora eu posso dizer que a minha semana começou porque a terça-feira passou, tá certo? Então, gente, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e a todas. As melhores energias para você e até a próxima. Valeu!